Paz, família no barco, começa agora mais um No Barco Podcast. Eu não sei quem está invadindo o território de quem, não é? É com muita alegria que nós começamos hoje um episódio muito especial aqui no Barco Podcast, que é um episódio comemorativo de um ano, não é isso mesmo? Exato. Um ano de No Barco Podcast. Dá para fazer até aquelas palminhas. Não tem palminha, não, amor, do Celso Portiolli? Você viu? O Celso Portiolli tem um botão de palma lá no podcast dele. Vamos colocar aqui? A gente faz um botão de... A gente pega do cearense, né? Né? Botão de palma. Eu estou aqui, muita alegria. Sou o Guto do Santo Flow. Eu não sei por que eles me convidaram, porque um ano de podcast poderia ser uma pessoa muito importante. Eu digo por quê? Por quê? Porque o Guto é o pai dos podcasts, né? Inclusive, benção. Deus abençoe. Olha aí, eu posso dizer pelo menos que eu sou uma pessoa de peso, não é? De peso assim, mas nada de peso. É um fofo. É um fofo. Mas nada de pai, nem nada, mas aqui são irmãos e eu quero dizer uma coisa. É com muita alegria que a gente começa o episódio comemorativo de um ano do No Barco Podcast, aqui nos estúdios do Santo Flow, que foi adaptado para receber esta navegação. Então, hoje, o Santo Flow se torna o porto que ancora o barco do No Barco. Papai! E hoje eu posso dizer que eu estou no barco, com muita alegria. Olha, se prepare, porque hoje vai ser um episódio muito especial. Primeiro, parabéns pelo ano. Vamos brindar. Tem que ter alguma coisa hoje. Tem que ter um vinho aqui, amor. Vamos preparar o vinho aí. Vamos abrir um vinho ao vivo, brindando aqui o No Barco. Eu faço isso. Tá aí no saca-rolha? Se prepara. Daqui a pouco a gente faz. Carol tá conosco aqui. Ela dirige. Ela dirige, não. Dirige? Vamos abrir um vinho. Hoje um ano do No Barco, rapaz. Você é arrastado. Maravilha, meu irmão. Hefton, Deus abençoe e parabéns. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao seu podcast. Sou eu que vou comandar. Hoje eles vão ser entrevistados aqui, meu irmão. O povo tava pedindo e a gente falou, beleza, uma hora vai chegar. E a gente viu que esse era um momento oportuno. E a gente falou, quem seria o entrevistador? Não teria outra pessoa, né? Não poderia ser outro. Inclusive, até alguns convidados nossos fizeram sugestões, né? Nossa, vocês têm que fazer, eu entrevistando vocês, tal, mas chegou o dia. Aí não tinha mais ninguém, convidaram o outro, não tinha tempo, né? Aí chamaram pelo contrário, Brincadeira. Tem gente que se ofereceu pra fazer. Ah, que legal, cara. Deus Me sinto honrado, né? de verdade. Tinha que ser o Guto, velho. Não, tô feliz da vida. Ele só lhe chama de um diminutivo. Como é que ele chama? Quem? Ele chama de um diminutivo. Porque pra mim seu nome é Elton, não é? É o Tinho. Sim. Ah, é o Tinho. Não, mas é por conta E ele falando, né, da intimidade, né? Da família, né? Não, vocês são tão íntimos que a barba dos dois são iguais, né? Não é? Tá do mesmo tamanho. Quase gêmeo. Mas eu gêmeo. fico com inveja porque o cabelo não é. O cabelo não é? O meu tá caindo. Ah, o seu tá caindo, né? Mas o seu é mais clarinho, né? O dele é mais... Andou passeando o cabelo dele. Ele é bondoso, né? O seu é mais clarinho. Né? Mas que bom, olha, parabéns pelo primeiro ano de podcast. Eu estou feliz pra caramba. Hoje eu vou entrevistar aqui os meninos, conversar com eles, bater um papo, conhecer a história deles, saber tanto a história de cada um, como também a história do No Barco Podcast. E agora, brincadeiras à parte, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês. E desde a primeira vez que a gente se encontrou, e a gente sempre foi muito tranquilo, muito próximo, né, e tudo. E além que eles já quebraram muito galho para mim em Guarulhos, né, amor? Eu vou dizer uma coisa, viu? Olha, pessoal, em Guarulhos, o que vocês precisarem, falem no direct, que eles resolvem tudo. Fala com Carol. Se não tiver com grana para botar no estacionamento do aeroporto, eles dão um jeito. Se tiver com problema, muito tempo em conexão, precisar de um café, de alguma coisa, fala no direct que eles resolvem tudo, porque eles estão ali há 10 minutos do aeroporto de Guarulhos. Puxa, velho. Brincadeira, não vamos fazer isso, mas que eles estão ali, mas já quebraram muito galho. Que isso, faça, pode fazer. Você trocou de número recentemente, não foi? Troquei. Aí foi engraçado, quando a gente tava tentando te mandar a mensagem pra ver se a gente conseguia gravar contigo esse episódio, aí a Carol mandava no número antigo e você não responde. Ela, miserável. Virou agora, virou celebridade. Aí eu peguei e falei, não, que ele mudou de número, pô.
Gente, eu mudei de número mesmo. Será que tem gente que está pensando isso, amor? Que meu celular ultimamente está tão tranquilo, assim, vamos, manda e leve, mas olha, eu tô com um número novo, mas a Zulene tem um número antigo aí, qualquer coisa. Mas vamos lá. E aí, meu irmão, me diga uma coisa. Você é pernambucano que nem eu. De lá, da terrinha. Ai, que maravilha. Pernambuco é maravilhoso. É. Eu só não conheço muito bem, porque eu vim de lá muito cedo, né? Você conhece a cidade que você nasceu? Pior que não, Guto. Não, nem tem lembrança, né? Não. É Garanhuns. Garanhuns, né? Cidade linda. Eu ouço dizer que é muito boa, a cidade mais fria do Pernambuco, aquela coisa Delícia. toda, tem festival de inverno e tudo mais. Quando eu tinha 15 anos eu voltei lá, mas foi só essa vez também, já faz mais de 15 anos. Mas você voltou no Festival do Inverno, não? Não, eu fui visitar Festival minha avó. de verão mesmo, quente. Fui visitar minha avó e aí fui lá. Só que minha avó nem mora em Garanhuns exatamente, ela mora, no tempo que eu fui, né, morava numa cidade, num sítiozinho, numa cidade chamada Capoeiras, que fica uns 30, 40 quilômetros, acho, de Garanhuns, mais ou menos. Entendi. E fui lá, fiquei morando ainda um ano com a minha avó, mas na roça. Caramba. Fiquei refugiado lá, dos 15 aos 16 anos. Olha só. Aí voltei, já faz mais de 15 anos de novo. E nunca mais fui lá. Até Lá é hoje. maravilhoso, cara. Eu lembro que eu fui em Garanhuns com o Dom Henrique. Na época que Dom Paulo Jackson era bispo de lá, e agora ele é arcebispo de Recife, né? Porque o arcebispo agora de Olinda e Recife era o bispo de Garanhuns. Olha só. Dom Paulo Jackson. Muito bom, maravilhoso. E assim, depois que eu me converti, eu tinha desejo de ir lá pra ver Garanhuns numa outra perspectiva, né? Quando eu fui com outra visão, né? Com 15 anos, estava numa vida meio alucinada ali. E até hoje eu não conheço assim, quais são os movimentos de evangelização, o que tem de fato ali em Garanhuns. Tem muita coisa. Porque querendo ou não, sua cidade natal, né? Você tem uma certa responsabilidade, eu penso, inclusive de rezar pelo povo. Mas você veio para São Paulo com que idade? Tinha 2 anos. 2 anos? 2 anos. Caramba. Então, praticamente não vivi lá na minha terra. E quando você fala de converter, talvez a sua família não fosse tão praticante católica ou sim? Minha família era. Sempre foi. Minha família você sempre que foi o rebelde mesmo. Não. Rebelde mais ou menos, né? É o católico médio brasileiro, né? A gente cresce dizendo que é católico, mesmo que não vá à missa de jeito nenhum. E desse jeito a gente cresceu. Né? Eu não sei se o pessoal sabe, acho que a maioria que assiste aqui o No Barco sabe. Mas ele é meu irmão, então a nossa história é praticamente a mesma, assim, né? E desde nascido. Desde nascido. Ele é meu irmão. É? Desde que nasceu. Mas você nasceu também em Garanhuns, não? Também. Ah, é? Também. Quando eu vim, eu não tinha... Então foi um em cima do outro, né? Foi. Eu não tinha 1 ano de idade ainda. Caramba! Mais velho, então. Papai bem afoito. Caramba! Meu pai já estava em São Paulo, Então você né? é tio das crianças? Pois é, sou tio desses menininhos aí. Ah, que legal. Mas eu não sabia que vocês eram irmãos. Vocês não falaram da outra vez. Falaram? Talvez É porque falou e eu geralmente esqueci, é uma coisa né? que a gente não fala e o pessoal percebe. Ah, Geralmente, é? né? A barba é quase igual mesmo. né? Quando eu vi você falando da barba, eu falei assim, acho que ele não sabe que a gente é irmão. Não, vocês devem ter falado pra mim e eu não recordava que era irmão. Mas que maravilha, cara. Então quem nasceu primeiro? Eu. Você. Embora esteja mais conservado. Visivelmente foi ele. Visivelmente? Por quê? Você acha que ele tá mais Tô conservado que brincando. você? É que ele sempre Ele é fala muito que eu tô mais humilde. acabado. Muito humilde. Então, já com 2 anos você veio com 2 e ele com 1. Não tinha nenhum quando ele chegou aqui, né? Caramba! Não tinha nenhum ano. Então a gente chegou- só nasceu praticamente em Pernambuco. A gente se criou em Guarulhos. Mas onde tem a gente- outros irmãos além de vocês? Somos 5. São todos bonitos assim. Com certeza. Quantos você falou? 5 5 irmãos? 5. Caramba! Eu O mais concordo. bonito é sua esposa? O bastidor aqui. Ah, você não tá vendo? Não, mas lá atrapalhar a gravação pra dizer isso. Aí né? não pode, né? Não, peraí. Foi uma causa quase solene. ela Não, deveria ter só falado lendo. Ela devia ter tocado um sino. Era pra abrir o vinho agora, na verdade. Era o momento. Era abrir o vinho agora, né? Mas foi mais bonita, meu esposo, né? Fala aí, se precisar de um garoto propaganda no Santo Flow. Já é ele, né? Agora, Elton, me diz uma coisa. Você que por ser o mais novo, né, e tudo, então você aqui não tem nada de... Nunca voltou em Garanhuns também? Eu voltei. Eu tive a Voltou? experiência de voltar lá quando eu tinha... Antes ou depois dele? Depois. Voltei lá foi em 2016. Mas não foi pra roça, não. Foi pra roça também. Mas passou um ano também, não? Não, só fui visitar mesmo, mas assim, eu tive uma experiência muito legal. Ele falou que tinha vontade de voltar depois da conversão. Eu tive essa experiência, só que eu não conhecia ninguém lá, né? Eu sempre falo que o único contato que eu tinha, por exemplo, com a minha madrinha, desde pequena, era só através de presente. Quando eu ia pra ela levar um presente, ela mandava, mas eu vi um carinho dela muito grande por mim. Caramba, ela sempre mandou? Sempre mandou, falava que tinha medo de morrer e não me ver.
Daí eu fui, né? Mas assim, eu não levava muito a sério isso. Daí quando eu fui, ela começou a chorar ao me ver, sabe? Eu tive a experiência de ter o contato, assim, com o zelo da fé daquele tempo, que eu vi minha madrinha chorando e eu vi que, de fato, o que ela falava era verdade. Olha. Só que eu tive a experiência de voltar convertido. E como a notícia, né? Lá em Pernambuco, cidadezinha pequena, a notícia corre rápido. Eu achei tão interessante que o pessoal já sabia que eu tinha me convertido. Sem eu ter conta, o pessoal falava assim, ó, o filho do Cici tá aí. Vai ter um texto dos homens, você não quer ir lá e participar com a gente? Eu fui participar do texto, achando que não ia encontrar ninguém conhecido, né? Daí no meio do texto alguém falou assim, você não quer vir aqui partilhar um pouquinho da palavra com a gente, o filho do Cici? Me achei meio estranho, né? Saber Sou eu, né? Daí eu falei, sou eu, fui, tive a experiência legal e na outra semana vocês têm que voltar de novo, volta de novo. Daí, o tempo que eu fiquei lá, que foi cerca de um mês, eles pediram para voltar toda semana consecutiva. Que legal, então, assim, cara. a experiência foi muito boa, muito boa. Vocês têm que ir os dois lá, cara. Fazer uma semana de missão lá, cara. Tem que ver isso aí. Sonho. Eu quero de fato. Vamos organizar isso aí. No texto dos homens, você tem noção, as mulheres queriam ir. Porque comentavam lá, tem uma deixava, pregação legal. Mas que daí a coisa mulher falou assim, nossa, eu quero ir pra vir, chama meu filho, convida meu filho. Um mês que eu fiquei lá, foi uma experiência muito legal. Cara. Não, e é legal que assim, a gente tá na evangelização, vamos fazer 10 anos agora, 2024. E boa parte das pessoas que acompanham o nosso trabalho é lá, sem a gente conhecer ninguém. Então os familiares mandam e eles ficam orgulhosos, porque não, os meninos são daqui e tal, né? E porque desde o tempo que a gente, antes de chegar na internet, a gente já evangeliza fora da internet quase 10 anos. Então o pessoal gravava uma pregação, uma coisa ou outra, e mandava pra lá, e todo mundo ficava alegre, ficava na expectativa. Que legal, cara. Por isso que a gente fica meio com receio de voltar os dois lá, porque o pessoal tem orgulho. Daí se a gente for, talvez acabe, né? Fala, não, deixa pra lá esse negócio. Agora, por mais que tenham vindo muito novos pra cá, pequenininhos, o sotaque, ele não é 100% paulista, né? Não. Mas talvez por causa dos pais, não? Meus pais falam arrastado com força, principalmente minha mãe, também, minhas né? irmãs né? também. E assim, a gente, no tempo de experiência missionária, a gente conviveu com muita gente de tudo quanto é lugar. Então, de vez em quando sai um ai, um mineirês, que a gente morou também em Minas, né? Uns 2 anos em Minas, ele ficou mais tempo lá. Então, deu uma misturada no sotaque, assim, e saiu esse negócio, assim. É engraçado, sabe o que é? Porque na escola aqui, a gente aprendeu a ler de uma forma, e em casa a gente falava de outra forma. E pra ler até hoje eu tenho dificuldade por conta disso, você acredita? Mas como assim? Não Por entendi. exemplo, eu vou ler, na escola eu aprendi, deixa eu pegar, porta, né? Certo. Eu falo porta. Só que quando eu vou ler que eu vejo o R, eu quero pronunciar porta. Que foi como a professora me ensinou. E eu tentava falar porta conforme a minha mãe me ensinou, e as professoras, o pessoal da sala de aula, queria fazer eu falar porta. Então, várias palavras, quando tem o R, me causa confusão na hora da leitura. Se eu ler de voz alta, se eu ler em voz alta. Agora, se eu ler assim, normal, não. Porque eu leio como falo. No conflito. No conflito. Mas sempre ficou essa briga do sotaque. Porque a gente ficava muito em casa e convivia com muita gente de São Paulo. Então ficava... Ainda bem que as nossas já sabem ler, né, amor? Porque eu acho que isso é capaz mesmo de acontecer. Porque Mariana Glória dizer porta, é impossível ela dizer isso. É porta mesmo, né, cara? Você também teve essa dificuldade, não? Não, assim, eu não lembro de ter tido essa dificuldade, não. Mas é engraçado. Mas você fala porta ou porta? Faço porta mesmo. Porta é normal, né, bicho? Mas o que eu acho engraçado é que você falou, a gente foi criado aqui e o pessoal ainda nota que tem um sotaque. Claro que nota. Uma vez eu fui dar Claro que nota. Eu fui dar acho que um recado, alguma coisa. Eu tava na igreja, paróquia lotada. Daí quando eu voltei pro meu lugar, uma senhora falou assim, você é de onde? Eu falei, não, sou de São Paulo, tal, não sei o que. Não, eu falei, não, eu quero saber sua origem. Daí eu falei assim, eu sou lá de Pernambuco. Daí ela falou, eu tava apostando com ele aqui do meu lado. Ele falava que você era de Alagoas e eu falei que você era de Pernambuco. Eu acertei. Olha, não, mas E ela era professora de literatura e tudo. Ela falou, eu percebo o sotaque. Olha só, que da hora. Não, mas vocês têm um sotaque. Tem, Não tem jeito, né? Mas no quem, sangue, né? quem que entrou pra igreja primeiro e quem era mais danado dos dois? Assim? Nossa, velho. Vamos começar então primeiro por quem era mais danado. Depois a gente fala quem entrou primeiro na igreja. O mais velho era o mais danado, né? Sempre, Sempre, né? Eu acho que eu me aventurava mais nas coisas que o mundo oferecia antes dele. E estimava ele no vácuo, né? Porque acho que até por conta do temperamento e tal, ele é mais introspectivo, eu sou mais Eu sou mais extrovertido. fleumático. Eu sou mais alguma coisa que minha esposa sabe melhor que eu, não sei, mas é de cima ali, né? Então, assim, pra conhecer as coisas do mundo, balada... Esse negócio de temperamento é fogo, né, cara? E eu já Interessante. fiz um podcast sobre temperamento e o padre que veio, que foi sensacional, o padre Antônio Gonzalez,
E o livro dele, 8 temperamentos. Eu já me confundia com 4. Pois é. Com 8, vixe. Dobraram, velho. Pôr ele por 5, né? Mas eu tô lendo o livro dele lá para tentar entender, mas é muito legal mesmo. Não, é interessante, assim, né? A gente não para nisso aí, mas faz sentido. Faz. Quando a gente olha para nossa vida, principalmente no passado, a gente vê que muitas coisas dos traços que a gente expressa, né, nas interações sociais se dá por conta do temperamento, né? Embora eu nunca me aprofundei no assunto, mas pelo que a Carol, a minha esposa, fala para mim, faz sentido. Eu nunca tive entusiasmo para... Tudo que ela fala para você tem que fazer sentido. Se não fizer, você dá um jeito. Meu amigo, Lucindo. só tem 2 coisas que eu tenho medo na vida, é Jesus e minha esposa. Ave Maria! E ainda assim, quando ele tá com Jesus, espera que minha esposa tá chorando. Tá rezando no quarto, Jesus. Eu termino já a Alecto Divina, que a Carol tá Se ela me chamando. chamar, eu tenho que falar. E Jesus entende, viu? Jesus entende, né? Nossa, mas é Foi tão ele que bravo inventou assim, Foi não? ele que inventou esse negócio de matrimônios, né? É, Sacramentos, foi todo ele. ele levou, então. Sim, aí como é que é? Vai lá. Aí essas experiências de sair pra balada, essas coisas todas, começava por mim. Ele nunca foi muito chegado, depois você fala essa parte, mas é mais ou menos isso aí. Então, quando se abria pra fazer novas amizades, era sempre isso. Eu trazia pra perto, aí ele conectava e a gente ia criando laços, assim, né? Mas desde pequeno, desde criança ainda, sair pra rua, essas coisas tudo, eu era mais dado a isso, né? Passava mais tempo na rua, brincando aquela coisa toda, e ele vinha sempre na minha encosta. Se assim. alguma coisa desse ruim pro meu lado, a indução tinha sido dele. Sempre a mim, sempre ficava com a culpa, normal. A gente lembra uma situação em que, no tempo que a gente tava ali com, sei lá, 8 para 9, 10 anos ou mais, não sei, né? Por aí. Aí tava em alta umas locadoras de videogame. Você pagava ali uma quantia em Jogava dinheiro, um tempo. Jogava um tempo Muito lá. massa, né? E daquela? meu pai odiava que a gente se envolvesse com qualquer tipo de jogo. Meu pai era contra qualquer tipo de jogo. Assim, ele não deixava a gente ter dominó em casa, pra você ter uma ideia. Caramba. Caralho, nada. Ele rasgava, Meu pai era muito bruto, assim, conservador ao extremo, assim, sabe? Aí, se a gente levasse, ele rasgava, ele jogava fora, aquela coisa toda. Aí, o videogame, então, também pra ele era tudo a mesma coisa, né? Aí a gente tinha que jogar escondido. Às vezes minha mãe ficava sabendo, minha mãe passava um pano, mas meu pai não podia saber. Aí, numa dessas, a gente tinha um compromisso, mas a gente falou assim, tem um tempo ainda, vamos lá na locadora, a gente joga umas 2 horas e volta. Aí a gente foi pra essa locadora e na hora que a gente tava lá começou uma chuva muito forte, a chuva não parava. Nossa. E deu a hora de a gente estar em casa, a gente tinha chegado, a gente falou, vamos na chuva mesmo. E na hora que a gente tava voltando pra casa, ele foi atropelado por uma moto. Ele se arrebentou todo, uma bagaça, eu falei, matou, morreu agora. Caramba. Aí a gente chegou em casa, eu com ele todo arrebentado, e meu pai me arrebentou, velho, pancada. Você não cuida do seu irmão. E ele, a surra que eu tomei foi pior que o atropelamento dele. Naquela hora eu agradeci. Foram os dois pro hospital. Eu agradeci pelo atropelamento. Era desse jeito, sempre sobrava pra mim, porque era eu que puxava. Então o Everton era o que influenciava pro mal, o Elton era o bonzinho. Deu pra zerar algum jogo não, nesses negócios? Deu nada, né? Dava, velho, dava. Dava? A gente ficava muito. Jogava o quê? Donkey Kong? A gente gostava muito de 007, velho. Nossa, muito bom, né, cara? Mas já era o Super Nintendo. Era Nintendo 64. Nintendo 64. Era uma Nossa, evolução do Super Nintendo, né? Que maravilha, né, cara? Muito bom, né? Aí depois disso foi pros fliperamas, né? Isso. Aí, de tanta insistência, meu pai foi relaxando que o meu irmão mais velho, ele abriu um negócio daquele fliperama. Aí, Chutou o balde. chutou o balde. É. Isso. Eu já levei uma pizza por causa disso e agora meu irmão tem um fliperama. Foi. Como Você vê como é que a vida, velho, né? é. A vida muda, né? Foi tudo. Então, assim, a primeira vez que eu cheguei em casa com um brinco na orelha, ele nunca inventou essas presepadas. Só era eu. Aí meu pai queria arrancar, aí minha mãe entrava no meio pra empatar. Aí no dia que eu cheguei com a tatuagem no braço, ele ficou sem falar comigo meses, assim. Não olhava na minha cara. Mas era sempre eu que desafiava. Meu pai era de um jeito, assim, que se a gente faltasse na escola, ele... Beleza, faltava na escola, a gente tentava camuflar isso, mas a gente chegava em casa, a primeira coisa que ele perguntava pra minha mãe, de todos os irmãos, né? Alguém faltou na escola hoje? Ah, o Everton faltou. Nossa. O tempo fechava. E minha mãe não podia entrar na frente. A gente apanhava com fio, com cinto, com tudo. Ele batia com a fivela nas costas, ele piava. Mas se você quiser faltar amanhã, nós pode Parecia faltar. todo mundo deu Cris, né? Tava vendendo drogas, tava mais pra ir na escola, então tá ótimo. Você podia fazer qualquer coisa, velho. Voltou na escola, era o pior. Escola... Meu pai era sempre muito bruto, assim, muito rígido na educação. E, assim, eu vejo que foi positivo, porque talvez a gente tinha se descambado pra outros... Porque, assim, a gente cresceu na periferia mesmo de Guarulhos, sabe? Uhum. Então, muitos dos amigos próximos de nós, assim, que frequentavam a nossa casa e tudo mais, se envolveram com droga, essas coisas tudo, mas a gente, graças a Deus, fomos preservados, né? Tantas coisas assim.
E meu pai sempre, ele, apesar dessa rigidez toda, né? Ele sempre pautava, embasava isso nos argumentos de fé, né? Você tem que buscar o caminho de Deus, só que era na peia, né? Não vou pra missa. Quando a gente foi chegando assim na adolescência, né? Aí começa a querer sair de casa, final de semana e tudo mais. Aí ele começava a colocar as regras, né? Se você for na missa domingo, no sábado que vem você pode sair. Se faltasse na missa, a gente não poderia sair. Aí ficava sexta, sábado, domingo em casa, trancado. Então a gente foi aprendendo a ir pra missa por interesse próprio, assim. Para poder depois sair, né? Também, né? Poder... Agora, isso acabou, pela idade tão próxima de vocês, acaba facilitando que o Elton fosse mais próximo de você, mas também, como você está dizendo, acaba que você era sempre, tipo assim, o que ele fazia, você ia na saia, né? No rabo de saia, como diz, né? Lá no Nordeste, né? Mas eu acho que existe também, assim, um termômetro, né? Porque até na nossa convivência, às vezes tinha... Eu acho que até depois da conversão. Eu acho que isso ainda era mais forte, no sentido de ele ter um impulso mais de querer fazer alguma coisa e eu tentar fazer pensar um pouco mais em alguma coisa, né? Principalmente no início da caminhada. Eu vejo que tinha muito isso. Mas... Você não fez quando inventou o negócio do no barco? Se eu tivesse falado direitinho, ele não tinha inventado uma doidice. Acho que... Você foi no impulso. Eu acho que foi no impulso. Faltou um pouco mais de discernimento. Um lado da corda ficou mais forte, né? Vai lá, vai, brincadeira. Mas tem o código, né? Se convencer alguém. Depois que você se converte, é fácil. Jesus colocou no meu coração. Quando você quebra com todo argumento da pessoa. Verdade, poxa, vou falar o quê, né? Vou falar que Jesus colocou no coração do cara. Mas tinha mesmo essa questão. Eu sempre fui mais tranquilo, mais na minha. Era mais que sempre puxado por ele. E até mesmo quando ele começa com esse impulso mesmo de sair, ir para todos os lugares, às vezes eu me colocava aí, mas de certo modo, interiormente eu ficava pensando, poxa, isso não é para mim. Sempre ficava isso assim, sabe? Às vezes eu ia, forçava a ir para um lugar, tá numa atividade, coisa do tipo. E eu pensava, poxa, isso não é pra mim. O Elton vai se dar mal, né, e tal, e você era atropelado. Pois é. Eu acho que talvez esse foi um registro, né? Vai dar tudo errado pra ele, cara. Esse cara ele tá exagerando e a moto... Blá, talvez esse foi um registro, né? Mas é interessante como as coisas acontecem, verdade, né? Verdade. Então, acho que fica bem, essas características fica bem nítida, né? E assim, apesar de tudo, assim, a gente era bastante unido. Tinha aquelas brigas de irmão e tudo mais, mas eu lembro que teve uma fase da vida... Talvez os mais unidos entre os irmãos todos, talvez. Seja mais bem forte provável, entre vocês bem dois. Provável, né? que sim. Bem Aí, provável que até sim. com a nossa irmã, que é mais próxima de idade, acho que eram nós três. Tinha uma proximidade maior, eu e ele, né? Era. E os dois mais velhos eram um pouquinho mais distantes, acho que por conta da idade também, né? Verdade, Aí, eu lembro que teve uma fase ali da pré-adolescência, da juventude, que eu passei por um processo de crise, de depressão e ansiedade muito forte, assim. Só que desde pequeno eu tinha uns traços de toque muito acentuado. E era engraçado que, pra mim dividir isso, ele tinha que passar pela mesma coisa. Então eu dava um jeito de encontrar um suporte nele, fazendo ele passar por situações que me constrangiam ou que pra mim era difícil. Daí essa foi uma fase que eu senti vontade de dar uns tapas nele. Foi bem complicado, foi doideira. A gente fala assim, o pessoal não entende, mas só quem passa sabe. Então, por exemplo, eu vivi uma vida meio que assimétrica, assim. Qualquer coisa que fugisse desse controle que eu pensava ter da vida me causava um transtorno muito grande. Eu ficava ansioso, não conseguia dormir, aquela coisa toda. Então, sei lá, cita um exemplo aí. Ele tá segurando essa caneta agora. Desse jeito aqui, no tá vendo? contexto, na cabeça dele, eu tinha que segurar essa caneta também. Dessa mesma forma, entendeu? Ele não ia ficar tranquilo. Aí eu falava assim, ó, peguei essa caneta aqui agora dessa forma. Pega aí também. Agora imagina a pessoa mandar você fazer imagina a situação. Era tudo, cara. Às vezes tudo, coisas simples tudo. assim. Ele passou por um lugar e bateu a mão no portão caminhando. Faz Ele isso. fala, volta lá e bate a mão no portão. Eu chutei um pacote, uma embalagem no chão. Ó, vai lá e chuta aquela embalagem. Era nesse nível. Então, Só que era um negócio sério. hoje a gente ri. Mas assim, Mas era muito difícil mesmo. Não, na situação era um negócio... E eu não conseguia entender porque eu começava a me dar uma crise, tipo de pânico, sabe? Se ele não tocasse. Quando ele tocava, eu aliviava. Caramba. É doido, né? Não, ele vai lembrar. Às vezes ele tava já injuriado e com razão. Aí eu começava a chorar desesperado. Aí ele ia porque eu tava chorando desesperado. Mas alguma vez você não fez? Ou muitas vezes? Não? Assim, eu não me recordo, não.
Mas eu lembro que eu ficava... bonzinho, né? Bichinho, né? Mas eu Ao lembro que contrário do seu marido, ele é bonzinho. Mas Eu sou ruim mesmo, eu não pego não. Mas eu lembro que tirava a paciência, assim. Claro, né? Imagina. Tirava assim, Era. sem compreender, né? Eu ia saber que era um transtorno, que era isso, ou que era frescura. Mas você falava pra sua família? Falava... Não, minha mãe sabia. Eu falava, era um negócio assim, chato, né? Não tinha como falar. esconder. Não tinha como esconder, era muito notável, né? Caramba. Não tinha como esconder, é loucura. Mas demorou pra vocês... Demorou bastante, velho. Demorou. Só que assim, tinha picos, né? Vinha e voltava. Talvez por conta de alguma situação. Eu nunca fiz um tratamento aprofundado. Às vezes que eu procurei ser um psicólogo, eu fiquei com raiva. Esse cara sabe nada, não. Ele não tá segurando a caneta como eu quero, né? Então... Não tinha paciência. Não tinha paciência. Ficou. Só que assim, o que me curou foi Jesus. Foi depois da conversão. Porque isso é difícil da pessoa resolver, né? Não é fácil. Não, fui crescendo com isso. O transtorno obsessivo-compulsivo é uma coisa que... E foi aparecendo em outras questões. Eu nunca tive, mas eu sei que é difícil. Não, mas você teve por osmose. Pois né? é, isso que eu tô falando. Você foi toque passivo. Ou que nem fumante passivo. Tipo, codependente, uma parada assim, foi né? codependente. É verdade. Mas E acaba, né? E foi desenvolvendo para outras coisas. Aí foi virando crise de ansiedade, aí depois entrou em depressão e tudo mais. Eu parei de estudar por conta disso. Não conseguia ver a escola, não aguentava entrar dentro da escola. Caramba. Ficou bem sério, assim. Inclusive, quando eu fui visitar minha avó, foi para passar um mês, ver se eu me desligava, e fiquei lá, refugiado no meio do mato, justamente por conta disso. 15, 16 anos. E depois que eu voltei de lá, né, aí eu tive uma crise muito forte, depois que eu voltei. Por quê? Eu fui, quando voltei, muita coisa tinha mudado. Então, saca esse negócio de simetria? Parecia que as coisas tinham saído ainda mais do meu controle. E aí tem um fato interessante. Quando eu voltei, então a galera que andava comigo lá, tava tudo já indo, tudo quanto é balada, aquela coisa toda, todo mundo tinha conhecido droga. Aí eu falei, não, deve ser isso, cara. Não preciso usar droga. A droga vai me fazer esquecer esse tipo de problema. Aí a rapaziada tudo fumava, a gente saía, os caras usavam droga assim, só... Assim, amigos meus que estavam usando droga frequentavam a minha casa e sabiam como meu pai e minha mãe eram. Todo mundo respeitava muito meu pai e minha mãe, né? Aí falava assim, usava, mas não me oferecia, com receio, aquela coisa toda. Aí só que um dia eu falei assim, não, no próximo rolê eu vou fumar maconha pra ver como é que é. Eu vou me libertar desse negócio por meio das drogas. E decidi que ia fumar maconha. Aí fui dormir e a gente tinha combinado de se encontrar 3 horas num determinado local lá, e os caras iam levar droga e tudo mais, e a gente usar. Tava com 16, 17 anos nessa ocasião. Aí minha mãe, ela sempre escutou o programa do Padre Marcelo Rossi, né? A vida toda, até hoje, ela escuta isso. É um ritual para ela, todo dia de manhã ali. Aí eu tava em casa, deitado, e minha mãe botou o rádiozinho dela no talo, aí, pocando de manhã dentro de casa. E o Padre Marcelo Rossi, ele começou a fazer uma oração e trouxe uma palavra de revelação. Eu deitado na cama, acordei na hora que ele trouxe à tona a palavra de revelação. Ele falou assim, tem um jovem que me escuta agora, que ele decidiu sair de casa hoje e usar drogas. Caramba! E eu fiquei assim, não sabia se eu estava acordado, se eu estava dormindo, fiquei aquela... Acho que eu já usei. Então, sério, velho. Eu acho que esse dia já chegou, né? Tipo assim. Eu falei, não é possível. Ele falou assim, eu vou te falar uma coisa. Se você for, você vai e não volta mais. Caramba! Ele falou, você não volta mais. Porque você vai entrar com profundidade. Então, não faça isso. Acabou ali a profecia, continuou o programa. Eu fiquei estatelado assim na cama. Falei, maluco, isso aí foi pra mim, não foi não? Fiquei naquela. Só que não falei nada pra ninguém, só que não fui. Não tive coragem de ir. Ainda bem, né? Que ele não foi. Ainda bem, cara. Já a pessoa se dá uma crise e ele fala, você vai ter que fumar, senão eu não vou ficar tranquilo. Aí, ou chama o irmão pra ir. Ele ia entrar na crise pra ir também. Fala, você vai ter que fumar, senão eu não vou ficar tranquilo. Ele ia dizer, ô Elton. Falou de droga, a polícia passou aqui fora. Foi. Tem uma caixa de som ali. Muda o assunto. Mas ia ser difícil. Olha, cara, eu tô aqui, tu também tem que ir também, né? Tal, não sei o quê, né? E dali foi ali, Deus falou mesmo, cara. Falou, só que assim, eu não tinha caminhado de fé, nada. Sim. Eu fiquei receoso, né? Acho que um temor, assim, sabe? Caramba, velho, isso aí deve ter sido pra mim, não sei não. E fiquei naquela, continuei andando com os caras lá e tal, mas assim, todo mundo usava droga e eu nunca tive coragem por conta disso. Parece que ressoava no meu coração. Se você, eu imaginava já o quê? Os caras na Cracolândia, já eu lá no meio, ficou uma pira assim, entendeu? Eu falei, não, vou nessa parada não, velho. Vou ficar na minha. Aí saía, bebia e tudo mais, ficava bêbado, aquela coisa toda, mas
nunca gostei de bebida de fato, né? Eu ia mais por conta do embalo ali, da bagunça. E assim segui minha vida, né? Aí, só que aí depois disso ainda vinham as crises e tudo mais, eu não sabia como resolver, tinha picos altos e baixos e tal. Aí, tempos depois, 19 anos, eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar, aí, inclusive por conselho de um padre. Olha. Teve uma crise muito alta que eu tava, minha mãe frequentava uma missa de cura e libertação e me arrastou pra lá, pra essa missa de cura e libertação. Aí o padre veio conversar comigo e ele falou assim, arruma um namorado, você vai melhorar depois que você arrumar um namorado e tal. Eu tava numa vida de sair muito, assim, aquela coisa toda, pra tentar suprir de alguma forma, né? Tentar esconder, camuflar, e sair, e final de semana um atrás do outro, aquela coisa toda. Aí comecei a namorar pra ver se me aquietava e de alguma forma ia dividindo aquele fardo. Porque quando você tem alguém que você percebe assim, essa pessoa me compreende, de alguma forma isso alivia, que era mais ou menos o que eu fazia com ele na infância, né? E de fato foi amenizando. Só que aí segui minha vida normalmente, me dizendo católico e tudo mais, mas não vivia nada do que a igreja pedia, né? Mas só fui parando de sair e tudo mais, e assim a vida foi seguindo. Mas é interessante o registro né, de nossa família, de meu pai e minha mãe indo pra missa, a gente tem sempre. Sim. Sempre falando e também insistindo pra gente tá indo, mas era meio que faltava um amor pra tomar aquilo. Né? A gente cresceu com novena acontecendo em casa, minha mãe ministra da Eucaristia, aquela coisa toda. Só que assim, a gente nunca se sente atraído por nada da igreja, parece um negócio muito cafona. Né? Quando eu tiver velho eu vou, não sei, entendeu? A ideia era mais ou menos essa. E nesse período, como é que foi você? Tipo assim, eu fui fazendo tudo que ele ia mandando. E querendo bater. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Tá vendo o que ele falou aí? Ele ia mandando fazer a mesma coisa e eu fazia. Coitado. Não, como que você foi mais tranquilo, talvez? Sim, fui mais tranquilo, né? E eu sempre fui sempre mais tímido também. Entendi. Sempre mais retraído e tal. Mas sempre quando se colocava nessa questão de sair, eu sempre ficava muito com o pé atrás, né? Me colocava, mas eu sempre optei. Eu sempre, como eu falei, né? Falava, poxa, isso não é pra mim. Então eu sempre fui mais tranquilo. E até nesse tempo que ele chegou aí pra Pernambuco, eu notei que até no meu desenvolvimento de criar mais personalidade ficou mais forte. Até mesmo quando eu notava na escola, de pessoas que notavam, isso estava na 8ª série, mais ou menos, as pessoas notavam também, notaram coisas assim em mim, porque eu acho que ficava muito baseado nessa influência. E tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ficava meio que nessa sombra. E na escola ficava muito nítido também no convívio com as outras pessoas essa característica, sabe? As pessoas notavam que estava diferente, alguma coisa, não sabia o que era, mas eu interiormente eu já sabia, né? E mesmo eu não tendo tido ainda a minha experiência com Deus, eu senti uma inclinação para ir para a igreja. Eu lembro que, com um certo tempo, eu comecei a frequentar a igreja, só que sem o significado real do que eu deveria estar lá. Mas eu lembro que eu comecei com periodicidade, com certa frequência, eu passei a ir para a missa. Sem que meu pai estivesse insistindo, sem que ele estivesse pedindo, eu ia, frequentava, mas eu não tinha tido uma experiência. Ainda andava meio que de modo relaxado, sabe? Aquele católico também bem fuleiro, eu era desse modo. Então, acho que minha vida foi baseada nisso, sabe? Tinha um pouco da consciência do que era certo e errado, mas não com o compromisso que deveria ter. Então, quem primeiro se aproximou mais fortemente da igreja? É interessante essa história. Aí, o que aconteceu? A vida foi passando, tal, eu voltei e comecei a namorar, aí entramos no mercado de trabalho, a vida foi seguindo. Aí a gente decidiu fazer faculdade. Aí eu entrei para fazer engenharia, não foi? Foi. E ele para fazer publicidade e propaganda. Aí acabou que eu não aguentei a engenharia, tranquei, tava ficando doido. Aí fui fazer publicidade também, inclusive. Daí eu saí fora. Na mesma sala. Ele veio pro meu lado e eu fui embora. Aí ele pegou e saiu. Que é isso, cara? Eu já ia dizer que inverteu os papéis. Você conseguiu agora fazer com que ele fizesse o que você queria, cara? Aí quando o trabalho e tal, não tava conseguindo conciliar as duas coisas, ele saiu, eu continuei a faculdade. E na faculdade eu conheci um amigo que ele fazia parte dos Jovens Sarados. Né? E ele passava a gente começou a estudar junto no 2º semestre. Desde o 2º semestre, ele me convidava para ir nos retiros dos Jovens Sarados, nos encontros, só que eu não tinha atração nenhuma por conta da imagem que eu tinha de jovem da igreja. Na minha imagem, jovem da igreja era muito cafona, não tinha atração, aquela coisa toda. E assim, a realidade paroquial que a gente tinha de movimento jovem era muito, como é que eu posso falar para não ser ofensivo com ninguém aqui?
Não era católica. Não era católica. A experiência ali não era nada católica. Era horrível. Era um movimento assim que era bem Não era atrativo, né? assim, era ruim, era bem ruim mesmo, assim, sabe? Aí, na minha cabeça, todo movimento jovem era igual aquele. Aí eu já tinha repulsa. Só que assim, a gente se aproximou muito na faculdade e ele insistia muito para que a gente fosse. Aí um dia eu fui no encontro semanal dos Jovens Sarados e falei assim, a galera é bacana, mas não é pra mim esse negócio de igreja, esse negócio de jovem, é muito tosco. Aí tinha dança, aquela coisa toda, e a gente ficava todo, né, quadrado lá, não quis mais ir. Aí peguei falei, não vou mais não. Aí ficou por isso mesmo. Aí em 2014, ali no início do ano de 2014, eu tava no último ano de faculdade. Tava namorando com a Carol, tudo mais. O Tim tava trabalhando também numa outra empresa lá. Tinha acabado de sair, não foi? Nessa ocasião? Da empresa. Eu e Carol, minha esposa, a gente levava uma vida praticamente de casados, sem ser. Né? Praticamente morava lá em casa, a gente vivia junto, assim e tal. Aquela coisa toda. Aí, ela fez jornalismo e nesse dia específico, ela ia começar o primeiro dia de trabalho dela no jornal em Guarulhos. Olha. Então ela saiu mais cedo da minha casa para poder ir pro trabalho dela. Eu estava em casa, ia trabalhar um pouco mais tarde, e ele deitado no quarto dele. Meu pai saiu cedo porque resolveu algumas coisas e ficou minha mãe em casa. Uma manhã normal ali, 2014, fevereiro de 2014. Aí a gente tava em casa, daqui a pouco um estrondo muito grande, blum, um barulho, e parou o barulho. Só que assim, a gente tava dormindo, não sabia muito bem o que estava acontecendo. Daqui a pouco o barulho continuou e a casa toda desabando em cima da gente. Caramba. E ficou aquela confusão. Sabe quando acontece um estrondo muito grande, você fica meio twin, sem ouvir nada? Então, daquele jeito. Eu tô contando a minha versão do acontecimento, né? E eu só senti um cheiro de diesel muito forte. Daí foi aquela coisa assim, eu não conseguia enxergar nada. Por conta das coisas caindo e poeira. Tava tudo branco, uma névoa branca, assim, não conseguia ver nada. E eu meio atordoado, eu peguei e dei um grito pra ver se eu acordava de fato e percebi o que tava acontecendo. Aí dei um grito bem alto assim e fui tentar entender o que estava acontecendo, balançando a poeira, tossindo, todo molhado de diesel. Aí eu comecei a escutar as pessoas gritando, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Só que até então eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Aí na hora que eu fui avançar, porque eu estava assim, parado na minha cama ainda. Na hora que eu levantei e fui avançar, eu bati a cabeça em alguma coisa, quando eu vi era um pneu de um caminhão. Caramba! Dentro da minha casa. Aí foi que eu fui começar a entender, né? Caiu um caminhão dentro da minha casa. Aí eu olhava assim, via tudo amassado, assim. Eu lembro que a primeira coisa que eu olhei, assim, eu vi lá no fundo, assim, o sofá da sala amassado, esmagado. Eu falei, meu Deus do céu, que meu pai tava ali. E fio pendurado, aquela coisa toda, cano de algo estourado. E eu comecei a gritar pela minha mãe, né? Mãe, você tá aí e tal. Aí minha mãe falou assim, eu tô aqui, eu tô bem, só que o seu irmão não tô conseguindo ver. E eu comecei a gritar por ele. E ele não respondia. Aí quando a poeira foi baixando, eu vi uma fresta embaixo da janela, que é difícil você entender quando dá a geografia da casa, né? Aí eu vi uma fresta de luz assim, passei embaixo de uns escombros assim, aí passei por baixo do caminhão e cheguei na porta do quarto dele. Mas cadê a câmera aqui? Acho que vou nessa aqui pra vocês entenderem mais ou menos. Essa aqui do meio, né? Essa daqui. Essa aqui? Ó, então o que acontece? Minha casa tá aqui, tinha uma empresa numa elevação, né? Que a casa da minha mãe era um andar mais embaixo, assim. E o caminhão, ele caiu de ré assim, ó. Caramba. Pá, aí na hora que bateu na minha casa, ele bateu no chão e saiu, levando tudo assim, ó. Levando tudo. Aí na hora que ele bateu na parede da casa do vizinho, ele ficou assim. O caminhão, e um pedaço dele pendurado assim. E o quarto dele tava aqui embaixo, nessa frestinha. Caramba. Ele tava bem nesse lugar, bem embaixo do caminhão, assim. Então foi aí que eu tava. Eu passei por baixo do caminhão, cheguei na porta do quarto dele e comecei a gritar. Você tá bem? Você tá bem? Aí eu escutei a voz dele. Eu tô bem, só que eu tô preso, não consigo sair. Aí um pedreiro tava trabalhando numa casa ao lado. Viu o nosso sofrimento lá, minha mãe chorando, uma multidão já lá fora, pedindo pra gente sair. Minha mãe falou assim, eu não saio daqui sem ser com os dois. Aí eu fui tentar tirar ele, né? Eu tava batendo pra ver se conseguia derrubar uma parede que tava impedindo de chegar nele. Ele falou assim, se você bater, o caminhão vai cair. O caminhão tava prestes a cair, tava assim. Caramba! Eu falei assim, antes, entre o caminhão cair e explodir tudo, é melhor que o caminhão caia. Talvez a gente consiga salvar, né? Na minha cabeça. Aí eu lembro que o pedreiro chegou, me ajudou, a gente derrubou a parede e o caminhão balançando. Caramba. Aí a gente começou a tirar os entulhos pra chegar até ele. Aí tava lá ele preso, embaixo, umas pedras de concreto segurando as pernas dele, todo sanguetado, arrebentado. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí pegamos, tiramos ele, saímos de lá, beleza.
Aí depois a gente foi ver a história, um menino lá não tinha habilitação, foi mexendo no caminhão pra brincar e tudo mais, aí o caminhão começou a descer, ele ficou com medo, pulou o caminhão, deixou o caminhão cair. Então, esse primeiro estrondo que a gente ouviu foi o muro que caiu, numa parte da minha casa, só que ele não tinha chegado a atingir o meu quarto ainda. Caramba. Aí depois o caminhão veio na sequência. Aí a gente saiu de lá, aí a Defesa Civil chegou, isolou 10 casas pra direita, 10 casas pra esquerda, e a gente não podia mais entrar dentro de casa. Então a gente tava com a roupa do couro toda suja, molhada de diesel, é o que a gente tinha naquele momento, a gente não podia entrar pra pegar nada. Aí chegou o bombeiro, aquela coisa toda, ele foi pro hospital, aí foi Globo, foi Record, ficou um tempão, um monte de televisão lá em casa, um monte de advogado ligando, querendo pegar a causa. Pense, um fuzuê na nossa vida, assim. Aí depois a Defesa Civil chegou, aí veio a empresa para descarregar o caminhão estava carregado com 12 toneladas de papel. Caramba! Caminhãozão trucado. Aí a empresa veio descarregar o caminhão para ficar mais fácil de remover o caminhão, aquela coisa toda, para depois a gente tentar entrar lá e salvar alguma coisa. Só que aí nessa, quando o pessoal veio descarregar o caminhão, roubaram tudo, não foi? O que sobrou intacto assim. Alguns pertences, né? Até perfume levaram, roupa, tudo. Tudo, levaram tudo. Nada, velho. A gente ficou sem nada, assim, praticamente. Aí, nessa situação, eu fiquei revoltado. Eu falava, mãe, mas a senhora vive na igreja. Do que adianta? Olha o que Deus deu pra senhora de presente. E minha mãe dando glória a Deus. Eu ficava intrigado com isso. Glória a Deus, glória a Deus. E eu falei assim, mas glória a Deus, por que? Olha a situação que a gente tá agora. Não tem nem onde morar, e aquela confusão toda. E minha mãe fala assim, meu filho, Deus poupou a vida de vocês estão vendo, não? O livramento que foi um negócio desse e tal, e etc e tal. Eu lembro meu pai também, né? Ele voltando do médico. Meu pai tinha saído no dia, foi um livramento assim. E se deparou com aquilo quando voltou. Daí ele encontrou um homem na rua e o homem falou assim, poxa, a sua casa destruiu, tá em pedaço, não sei o quê. Ixi, mas eles não vão dar outra não, pode esquecer. Eles vão ter outra casa. Daí meu pai falou assim, mas minha família tá bem? Dá, não vai ninguém. Ele falou, então tá bom. O cara desanimando com a situação, caramba. E ele falou, não, graças a Deus, meu pai louvando a Deus, né? Porque tava todo mundo bem e era o que ele queria saber da família. Não, existem detalhes da providência assim que é um negócio incrível. Porque caramba. A Carol, como não tava trabalhando, o que acontecia? A minha irmã chegava com os meus sobrinhos, era rotina. De manhã lá em casa pra tomar café com a minha mãe e eles ficavam lá com a Carol, brincando lá. Nesse dia a Carol, como tinha saído... Foi o primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho. Inclusive, o caminhão foi a primeira matéria dela, o caminhão caindo na minha casa. Ah, meu Deus do céu! Foi, cobriu a queda do caminhão na casa dele. Que legal, né? Aí a minha irmã chegou com as crianças, como de costume. Cadê Carol? Não tá aqui não, saiu, foi pro primeiro dia de trabalho. Então ela levou as crianças embora. E meu pai vivia deitado lá no sofá, meu pai já aposentado, então não tava no dia, tinha saído também pra resolver. E foi onde foi mais atingido, foi a sala, né? Sim. A sala é a cozinha. Caramba, a providência de Deus. Providência demais, cara. E você, como que foi assim? Você também... Mas chegou a ficar desacordado? Você não? Não cheguei a ficar desacordado, mas fiquei meio que fora, sem saber o que estava acontecendo, né? Como ele falou, eu escutei esse... Você imaginou o quê quando ouviu? O F tá aprontou alguma coisa? Não, nada. Eu não sei, não. A culpa era toda assim, geralmente. Pra onde é que ele tava mexendo, maldade, né? Onde é que ele tava mexendo? O que ele tava mexendo, meu Deus? O que esse homem tava fazendo? Mas o que eu pensei, como a empresa é no alto, eu pensei que era um desmoronamento. De alguma coisa que tinha caído. Avião também passa que a gente tá perto do aeroporto ali, avião, né? Sei lá, avião, é verdade. Mas assim, eu pensava desmoronar alguma coisa, porque na hora não conseguia enxergar nada. Com a poeira, né? Na hora que você baixa e vê um caminhão, cabeça sangrando, sem entender, o pessoal gritando, vai explodir, vai explodir. Daí que você vai entender, poxa, tem um caminhão aqui. Daí a preocupação era o quê? Sair daqui logo antes que isso ceda. Mas não chegou a explodir, não? Não. Mas assim, a gritaria do lado de fora era isso. E você vai raciocinar ou não, se vai explodir, porque tinha fiação, né? Todo mundo gritava, mas ninguém entrava pra ajudar. Ah, ninguém entrava pra ajudar. E a questão foi essa, né? Eu só escutava a minha mãe, falando que não saía sem a gente de lá. Meu irmão conseguiu chegar na porta, tirou com dificuldade, eu acho que tomei uns 7, 8 pontos na cabeça. Caramba. E é interessante que as pessoas entravam lá na sala. Eu lembro que eu até estava tranquilo. Aconteceu tudo isso, mas eu saí bem e tudo. Eu encontrei uma mulher, ela desesperada, chorando na minha frente. Os vizinhos e tal, assim, calma. Aí eu falava pra pessoa, calma, eu que acalmava. Tá tudo bem, tá tudo bem. E toda essa confusão, sabe? Mas era interessante que a minha mãe sempre louvando. No meio da confusão toda, louvado seja Deus, não sei o quê. Eu lembro que meu irmão ficava blasfemando muito dessas coisas e eu ficava muito calado. Revoltado, mas não falava nada. Olha só. Interiormente ali também revoltado, mas quem entrava no quarto e via a situação lá como estava, pensava assim, poxa, não tem como ter saído vivo dessa situação. Olhava assim, em cima do travesseiro, tinha um pedaço de parede imenso. E as pessoas falavam assim, meu, mas como foi que saiu alguém vivo daqui? Tinha um pedaço de concreto também nessa televisão em cima do travesseiro dele. Caramba. E a gente não entendia, assim. Daí falava assim, caiu na sua cabeça? Eu falava, não sei.
Meu Deus. Doideira, mano, assim, a gente contando aqui, a gente vai relembrando, era cena de filme, assim, parecia cena de guerra, né, o negócio destruído, uma loucura, assim. E a partir dali, o que é que virou dentro de vocês, assim? Alguma coisa aconteceu para que fosse mais para perto de Nosso Senhor ou não? Imediatamente não, Certo. mas eu lembro que a gente cedeu a rezar um texto com a minha mãe, depois, em Certo. gratidão e tal, mesmo contrariado, aquela coisa toda, e a gente foi morar no hotel, a gente ficou 4 meses. 4, 5 meses, sei lá, morando no hotel, até... Café da manhãzinho do hotel, todo dia. Esse era o lado bom da coisa. Mas assim, mesmo assim, na primeira semana era maravilhoso, né? Ah, é tudo novidade, né? Tudo, né? Só que tem hora que enche o saco, né? Que você tinha um horário, você tinha que comer no horário que ia servir, aquela coisa toda e tal. Você morava dentro de um quarto, praticamente, né? Praticamente não era isso, você morava dentro de um quarto. Aí a casa teve que ser reconstruída da base, de novo, do zero. O que ficou em pé ficou comprometido. Então, a gente teve que refazer tudo de novo. Aí, a gente, numa situação dessa, aí esse meu mesmo amigo lá da faculdade falou assim, agora é a hora de levar ele pro retiro, agora ele tá sensível. Aí ele começou a insistir mais, ele falou assim, pegou minha mãe e meu pai como aliado, falou, vamos convencer eles de ir pro retiro agora. Minha mãe gostou da ideia, vamos todo mundo. Vamos todo mundo, meu filho, é só isso que eu peço pra vocês, né, pra que vocês vão lá agradecer a Deus, nós estamos vivos, não sei o que lá, a casa vai ser reconstruída e tal, minha mãe pedindo, né, e a gente falou, então beleza, a gente aceita o convite, aí a gente vai pro retiro, vai todo mundo. Aí combinou de ir os 5. Eu, ele, minha mãe e meu pai e a minha esposa. Era retiro de quê? Namorada, no caso. Retiro de carnaval. Legal. O retirão, 4 dias. Querigma, né? Que top, hein? Primeiro anúncio e tal, aquela coisa toda. E a gente falou assim, então a gente vai. A gente não conhecia nada de igreja, de movimento. Pra mim, o que era a igreja católica? Era só a missa. Pra você ter uma ideia, eu não sabia que existia uma liturgia, que toda domingo era uma coisa. Pra mim, todo domingo o padre ia lá e falava exatamente a mesma coisa. Não tinha noção de nada assim. Aí a gente pegou e falou, então a gente vai pro retiro. Aí eu sei que tava combinado de ir todo mundo no... o amendoim. Voltou? Nem foi. A gente tava combinado de ir todo mundo e acabou que no dia a minha mãe e meu pai não puderam ir por conta da obra lá em casa. Tinha que ficar alguém lá. Aí todo mundo sem querer ir, na verdade. Daí né? o impulso dela foi empurrar, né? Não, vocês vão. Acho que pode deixar, vai embora. Aí chega na hora do retiro, ele ligou pra mim e falou assim, eu não vou conseguir não, que eu fui comprar as portas. Aí eu falei, se você não for, eu não vou não. E foi aquela confusão. Aí esse meu amigo chegou, já grudou no pé. Falou assim, não, vocês vão ter que ir, não tem como ir não. Aí beleza, aí resolveu, fomos Daí ele os fala três. assim, vamos de carro, qualquer coisa a gente volta. Daí o amigo dele falava assim, não, o retiro começa no ônibus, se você quiser a gente traz, fica tranquilo. A minha cabeça era assim, vamos ficar 4 dias lá, velho, no carnaval, dançando, os animaizinhos subindo de 2 em 2. Né? Vai ser um martírio, velho, não vamos dar conta não. Aí os caras pegou e levou a gente teve que ir. Só que quando chegou na paróquia onde os ônibus iam sair para ir para esse retiro, um menino veio conversar conosco e começou a dar umas profetadas ali já, tá ligado? Só que assim, na nossa cabeça era coisa para tentar nos envolver de alguma forma, etc e tal. Só que ele falou coisas muito precisas a respeito, assim, sabe? Da nossa vida, do que se daria dali para frente. Beleza, então se for, caramba, maravilha. Aí a gente foi pro retiro. Aí cada um viveu uma experiência muito particular, mas no mesmo retiro. Passou o primeiro dia lá, e eu lembro que quando a gente chegou, foram conduzir uma oração, e quem estava conduzindo a oração falou assim, sua casa pode ter caído, literalmente. Caramba. Foi. E a gente já começou a ficar meio assim, daquele jeito e tal. Aí eu lembro que ele foi pego primeiro. Só que aí eu vi ele já se desmanchando lá, e eu falei, não é possível, velho, não é possível que ele caiu numa dessa. E fiquem nessa... Como que foi? Teve um momento, né, de efusão, de oração da efusão do Espírito, e era o que a gente não estava acostumado, como a gente falou, e a mulher veio uma mulher rezar por mim, daí ela colocou a mão no meu peito e eu senti fisicamente esquentando. Na hora que começou a esquentar meu peito, ela foi profetizando coisas que o jovem tinha falado na porta da igreja também. Caramba. Daí ali já aconteceu um negócio que eu... É como se fosse um caminhão caindo por cima de você. Exato. Literalmente, velho. Só que Que ali... brincadeira sem graça. Mas tá valendo, foi tipo isso mesmo. Resumidamente foi isso, a gente fala com Mas sabe o que é? Você vai dar risada agora, porque no final do retiro tava tudo baqueado e o cara ficava falando assim, ó. Alguém anotou a placa do caminhão? Não foi? Como assim? Tipo assim, o caminhão passou por cima, De assim. todo né? mundo. Da experiência, ele falava. Ele na experiência falou assim, alguém anotou a placa do caminhão? Aí o Elton, não tô não, mas ficou quase na minha testa. A marca tá aqui. A marca tá aqui. Impresso na minha testa, né? Mas ali daí eu senti naquela hora que não era mais a mulher que tava falando comigo, mas que era Deus. E é um negócio que eu não sei explicar assim, sabe?
Caramba. Mas, de fato, eu senti a presença de Deus muito forte. E um choro que eu não conseguia conter, de jeito nenhum. Não conseguia parar de chorar, não conseguia. Eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo. Depois daquela experiência, eu fiquei inquieto, querendo ligar para minha mãe, que era uma coisa que eu não tinha costume de fazer, de ligar, de satisfação, mas na minha mente eu tenho que ligar para ela para falar o que aconteceu. Daí eu pegava o telefone para ligar e eu começava a chorar. Não conseguia, fiquei adiando, daí eu falei, não, vou ligar. Daí na hora que eu liguei, eu já comecei a chorar na hora. Ela falou, meu filho, o que aconteceu? Eu falei, nada, mãe, eu tô bem. Ela falou, não tá, que você tá chorando. Fala o que aconteceu. Daí eu falei, Deus falou comigo. Daí na hora que eu falei isso, ela começou a chorar também. Nossa, que lindo. Ela começou a chorar e louvar a Deus, bendizendo do outro lado e tudo. Eu lembro que no retiro as pessoas vinham conversar comigo, eu não conseguia. Eu chorava quando eu lembrava no momento de efusão. Eu não conseguia. Toda vez que eu lembrava, eu tentava falar o que tinha acontecido, eu não conseguia explicar o que tinha sido. E me voltava muito forte de novo a experiência. Aí eu partilhava com eles, né? Eles ficavam meio ali, me escutavam, mas eu não sei se entendiam bem o que tinha acontecido. Mas ali no meu coração eu já falava, agora já era. Agora tem que ser diferente, não tem como mais voltar do mesmo jeito. Interiormente já ficava isso. Daí eu lembro que eles deram uma lembrancinha. Às vezes eu vejo que as pessoas pegam e falam assim, não, é uma besteira, você dá um papelzinho no retiro, com a mensagem, dá um textinho, mas me deram um texto com a oração do texto completa ali. No meu primeiro momento de intervalo, eu fui rezar o texto naquele retiro. E ali para mim já foi uma experiência forte também com o Rosário, sabe? De ter tido aquele impulso de rezar. E acho que foi um dos melhores textos que eu já rezei, assim. De impacto, né? Daí, mas ele foi primeiro? Foi primeiro. Foi o primeiro impacto. Acho que foi bem no primeiro dia do retiro, assim, já. Aí eu falei, eu fiquei sem entender. Eu falei, não faz muito sentido, velho. Isso aí, ele deve estar emocionado. Eu pensava, né? Deve estar emocionado. Aí, beleza. Aí seguiu o retiro acontecendo. E no segundo dia do retiro, foram 4 dias, no segundo dia do retiro, foram fazer um momento de procissão com a cruz, com o crucificado, né? Aí, era um seminarista, o Wellington, o nome dele. A gente lembra que todo mundo tava lá, né? Sim. Não conhecia ninguém na caminhada assim. Eu lembro que nesse primeiro retiro, pra você ter uma ideia, Deus foi generoso. Frei Gilson pregou lá, Caramba. Padre Douglas Pinheiro. E assim, Frei Gilson ninguém conhecia. E a gente não sabia quem era nenhum deles, mas gostava muito. Eu lembro que eu não caminhava na igreja, mas eu fiquei impactado porque eu vi o Frei Gilson era muito jovem. Isso 10 anos atrás. Eu conheci ele nessa época. E ele chegou lá bem jovem, com um capuzão na cabeça. Eu falei, uau, né? É impactante mesmo se você saber. Um jovem se meter numa dessa, eu fiquei pensando, né? Enfim, aí começou o segundo dia do retiro lá e esse seminarista, o Wellington, ele foi fazer uma procissão com crucificado. E ele ia passando com o crucifixo no meio do pessoal e o pessoal ia tocando. Só que eu peguei e comentei com eles, olha, o pessoal viaja também, né? Por isso que a igreja católica é estranha. Você tocando um pedaço de madeira, eu comecei a falar, né? Pra convencer eles de não tocar, porque, né? Eu não vou ficar sem tocar sozinho. Mais uma vez, querendo convencer os outros a fazer o que ele quer, né, mano? Vai ter que tocar, não vai Meu tocar. Deus do céu. Se eu não tocar, você não toca. Era ao contrário, né? Eu tinha que tocar no que ele tocava. Meu Não, Deus você não vai do céu, tocar que eu não caramba, toquei. Sacanagem, né, velho? Resistente, velho. Porque eu falei assim, mas não é possível. Eu queria convencer pra ele que ele tava emocionado. Era só... o povo induziu ele aquilo, né? Aí ele vindo com o crucifixo, aí passou por eles dois primeiros, os dois tocaram. Aí eu falei, se eu não tocar, vão achar que eu tô endemoniado aqui. Eu vou tocar só... eu vou tocar só pra desbaratinar. Aí na hora que o crucifixo parou na minha frente, aconteceu algo muito estranho. Aí ali foi o impacto, assim, né? Até hoje, pra falar assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Porque a cena, ou melhor, o que aconteceu ali, parecia que era mais real do que o retiro em si. Tipo assim, Guta, é mais real do que eu e você e o pessoal aqui nessa sala aqui agora, entendeu? Parecia que tudo era falso e só aquilo ali era verdadeiro. Ele parou com o crucifixo na minha frente e na hora que eu fui levantar o braço pra tocar, meu braço não mexia. Caramba. Eu comecei a chorar meio que de medo, falei, blasfemei e tal, Deus me castigou, não sabia muito bem. Fui passando um monte de coisa na cabeça rápido ali assim, sabe? Aí, só que eu não entendia se eu não queria tocar e não resistia, ele tava me atraindo o meu braço parado era eu tentando não ir. Ou se eu queria tocar e não conseguia, era meio estranho, era uma sensação estranha assim. Aí eu senti a voz dele falando comigo, como se fosse o crucificado falando, não é você que vem até mim, sou eu que vou até você, agora vem e toca. E na hora que ele falou isso, parecia um imã. Eu abracei o crucifixo e comecei a chorar. E não largava mais o crucifixo. E parecia que todas as minhas convicções internas eram estraçalhadas assim, caindo por terra por nada. E só aquilo era verdade. Por isso que eu olhava pra tudo parecia mentira. E atrasou ali o momento, eu não sei mais o que aconteceu, porque eu não queria largar o crucifixo. E ficou aquela situação, e a música que estava tocando ficou
ressoando, tava assim, era aquela música, ninguém te ama como eu, e tu, parecia que era ele falando, aquela coisa toda. E dali pra frente, velho, foi só rebento. Não conseguia. Eu só pensava em Jesus, 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 e Jesus é real. Eu lembro pra falar assim, cara, minha mãe falou a vida toda, como eu não percebi que isso era verdadeiro. Tipo assim, eu tinha informação de que Jesus tinha morrido na cruz por mim, porque meus pais me ensinaram isso, mas isso aí não causava nada em mim, era só informação. Só que dali virou uma convicção, assim, imediata. De fato, existia um homem há mais de 2000 anos, ele é filho de Deus, ele caminhou na terra e ele morreu por minha causa, ele sabe quem eu sou. Ele falou comigo e aquele negócio começou a me arrebentar, assim, me rendeu, sabe assim? Eu não conseguia me prostrar na presença dele e já era. Aí eu vi que eu tinha morrido, tinha nascido uma nova pessoa. Aí dali pra frente foi só pancada, Jesus só arrebentando. E aí os dois arrocharam o nó na vida de igreja. Não, aí os dois ficou impactados, uma loucura. Aí, no final do retiro, um cara que se tornou um amigo nosso, inclusive, que esteve no podcast semana passada. Especial de Natal. Eu vi, Especial de Natal. eu vi lá, vi. Ele fez um momento de oração lá e eu e Carol decidimos simultaneamente, sem se comunicar, viver a castidade. Foi uma transformação de vida mesmo. A gente saiu de lá decidido. Coisas que a gente nem tinha noção que era pecado. Se é pecado, a gente não tem problema nenhum. A gente larga, mesmo que não seja. Se ofende Jesus de alguma forma, a gente começou a se desfazer de tudo. Uma loucura. Daí, assim. foi nessa última pregação, o condutor lá pediu que a gente... Estava conduzindo, né? Para que Deus falasse conosco através do pregador. E eu lembro de uma oração bem sincera, de eu pedindo para Deus. Só um parênteses ainda, antes de você falar isso. Eu lembro que quando ele começou a pregar e começou a falar do significado do número 3, né? Começou a dar vários exemplos. De Samuel, né? Os 3 chamados. Os 3 chamados, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Ele começou a fazer uma teologia em cima do número 3. Aí ele pegou e apontou para nós 3, não foi? Vocês vieram em 3. Caramba. Entendeu? Aí foi várias coisas assim acontecendo. Aí segue aí o relato agora dele. Daí eu pedi para que Deus confirmasse tudo aquilo que estava já acontecendo. Para mim era muito novo, não entendia muita coisa. Que ele confirmasse, falasse comigo através daquele pregador. Pedi, fiz uma oração bem sincera para Deus. Daí no meio da pregação ele apontou para mim, o pregador, e falou: você, como é seu nome? Eu falei: meu nome é Elton. Ele falou: vem aqui na frente. Daí ele começou a descrever a experiência que eu tinha tido de batismo no Espírito Santo, sem que eu conseguisse explicar, e ele começou a descrever tudo que eu tinha... E ele não estava lá. E ele não estava lá na hora que aconteceu. Daí ele estava explicando no contexto lá o que era você vivenciar um retiro. Ele falou: tem muitas pessoas que estão aqui, mas não vão viver o retiro, vão embora sem viver. Daí eu ficava me perguntando, mas como pode? Ele sabia que eu vivia essa experiência, que eu sabia do que ele estava falando. Caramba. Daí eu pensava assim, o mesmo que me causou a experiência é o mesmo que está revelando para ele. Não tem como. Daí ali eu fui tomado, né? Daí ele profetizou também na minha vida, que o jovem tinha falado na porta. E vocês tinham qual idade? 21 para 22, eu acho, né? Ah, já depois de maior. Já tava no último ano da faculdade já. Caramba. Daí ele pegou e profetizou, ele falou: enquanto para muitas pessoas você é uma pedra de tropeço, para Deus você é a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Toda a sua capacidade Deus vai transformar em evangelização. Daí naquilo foi bom escutar aquilo na hora, mas consequentemente já me virou uma preocupação, porque virou uma responsabilidade para mim. Falei: não, eu tenho que fazer alguma coisa. No retiro eu já ficava pensando: como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? E foi esse mesmo homem que tranquilizou depois numa conversa e falou: vai viver tranquilo, pode ver seu dia a dia, que a providência se encarrega do resto. Eu lembro que a gente estava sentado lá no fundo, né? Como era marinha de primeira viagem, a gente estava sempre se escondendo. E ele viu ele lá no fundo, nós 3 escondidos assim no cantinho, ele chamou ele. E quando ele veio de lá gritando. Tipo assim, a sala de palestra toda cheia, ele gritando: a gente não pode voltar do mesmo jeito, olhando para mim e para ela. A gente não pode voltar para casa do mesmo jeito. Forte, assim. Experiência impactado, forte, velho. Então, quando as pessoas olham o que vocês fazem hoje, todo o trabalho que vocês realizam, acaba, assim, são pessoas que já têm uma certa vivência de igreja, de busca de Deus e de evangelização também, né? O No Barco, ele vem depois de que vocês já estão um tempo na igreja muito firme. Tempo, né? Exato. Muito tempo. Porque depois que a gente saiu de lá, a gente chegou em casa, minha mãe é assim, minha mãe ficava assim: o que foi que aconteceu? Tô tentando colocar essa cabeça dele a vida toda. O que foi? Minha mãe não entendia. Mas ela estava feliz, porque ela viu, ela notou, as nossas atitudes dentro de casa mudou. Eu lembro que minha mãe, estava todo mundo na sala lá, eu e ele chegava, nós 3 com o texto: vamos rezar o texto agora. Aí os 2 caíam de joelho no chão: bora pro rosário, bora. Sem nunca ter rezado na vida. E minha mãe assim: tá bom, então vamos. Então, E ela sem entender nada. E todo mundo falava assim: é fogo de palha, não vai dar em nada.
não vai dar em nada. Mas pregação atrás de pregação, assistindo. a gente botava pregação. Aí começou, quem prega na igreja católica? Começamos a procurar. O primeiro que a gente foi lá foi Moisés Rocha, não foi? Esse gordinho com cabelo grande, vamos ver aí. Vamos ver. A gente foi formado na escola de Moisés Rocha, Anderson Reis, tudo que tinha no YouTube deles a gente consumia. Eu passava horas, minha mãe falava, estão ficando doido. 4, 5 horas, uma atrás da outra. E era engraçado assim, que eu nunca tinha parado para ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. E eu era curioso, porque eu nunca tinha lido a Bíblia, mas vinha as passagens bíblicas na minha cabeça. Doideira. Vinha, sei lá, os acontecimentos. Eu procurava, de fato, tinha lá, aquela coisa toda e fervendo assim. Só queria saber. E a gente ficava muito ansioso. O negócio que incomodava o meu coração era... Quando é que ia ter outro retiro? Era. Pra levar gente. Daí ficava naquela batida. Quando anunciava que ia ter um retiro, saía correndo atrás de gente pra levar. A gente ficou com sede de almas, assim, todo mundo. Então, a gente tem que apresentar essa pessoa que falou conosco, Jesus, pra todo mundo. E a gente levou a nossa família toda nesse retiro. E vocês se engajaram em quê depois dessa experiência? Então, Grupo de oração? Não, a gente não tinha vivência de paróquia, então a gente não sabia o que acontecia lá, mas a gente tinha em tudo. Que chamava... Tinha em tudo! Que tivesse a gente... Fica generoso, né? A gente ficou generoso, assim, pra ir em tudo. Aí eu lembro que... Eu lembro que a gente continuou frequentando os Jovens Sarados, foi. Né? A princípio foi isso, mas teve a experiência lá, vamos frequentar lá. Sim. Aí apareceu um seminarista falando da consagração a Jesus... Simbora também. Vamos fazer e tal. Com o método de São Luís, a gente fez também. Começamos a fazer tudo que ofereciam pra gente. Aí eu falei, eu preciso servir na igreja, como é que eu vou fazer? Vou tocar violão. Aí fui buscar uma aula de violão, e isso foi um parênteses bem interessante, né? Aí fui buscar uma aula de violão para poder tocar na missa. Aí cheguei lá, nessa aula de violão, e o professor, ele era protestante. Só que no primeiro dia que eu cheguei, ele falou, qual o seu intuito? Você quer tocar por quê? É só hobby? O que eu falei? Não, eu quero tocar na igreja, eu vou tocar na missa. Só que na hora que eu falei que ia tocar na missa, ele falou assim, você é louco? Não, tal, os católicos são idólatras. E ele começou a arrebentar com a devoção mariana e explicar para mim por que os católicos eram idólatras. E as primeiras aulas ali consistiam em ele falar mal da igreja. Aí, só que assim, eu sem saber de nada, eu falei, será que Deus me fez viver uma experiência com ele lá na igreja católica, mas ele quer que eu seja protestante? Eu comecei a ficar todo confuso, né? Aí eu tava um dia no trabalho, todo agoniado, aí eu peguei, parei dentro do carro, assim, transtornado, comecei a chorar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí procurei no Google passagens bíblicas que falam sobre Maria. Aí achei lá o Evangelho segundo São Lucas e li ali o relato da Anunciação e tudo mais. Aí li as bodas em Caná lá em João. Só que nada assim... Sim. Pra me dizer se o cara tava certo ou errado. Aí eu lembro que eu saí de lá meio agoniado assim, e uma mulher passou por mim na rua e falou assim, Jesus te ama. Uma senhora. A gente se cruzou assim, né? Ela falou, Jesus te ama. Pronto, é o sinal que eu falei, queria. é o sinal que eu queria. Deus tá falando comigo. Vou atrás dessa mulher, ela tem a palavra. Aí corri atrás da mulher, uma senhorinha. Aí falei assim, o que a senhora falou? Ela falou, falei que Jesus te ama, meu filho. Eu falei assim, então, eu tava no carro ali agora pedindo uma confirmação para Jesus e você passou por mim e falou isso, obrigado. Ela pegou o Guto e sacou um jornal da bolsa e fez assim no meu peito, assim, ó. Pá! Aleluia, glória a Deus, você vai congregar na minha igreja. Quando eu abri assim a foto do R.R. Soares. Aí eu peguei e falei, obrigado, Senhor. Me confirmou. Falei, não, é isso, de fato, então, você pastor. Eu falei, né? Aí fiquei naquela, né? Fiquei naquela coisa e tal. Aí, nesse tempo a gente tava morando no hotel. Aí cheguei no hotel à noite. Só que assim, confuso, né? Cresci vendo coisa da igreja católica de casa, não vendo aquela coisa toda. Sentei na cama do hotel assim, sozinho no quarto, comecei a chorar. Aí lembrei que quando a gente tava lá no Maranatá, ainda no retiro, esse pregador, o William Alves, ele pegou e me deu o telefone dele. Falou assim, qualquer coisa que vocês precisarem, me liguem. Sim. Eu falei, agora, eu vou ligar pro William. Liguei pra ele, Guto. Aí ele pegou e falou assim, onde você tá agora? Eu falei, tô em casa, né? Tava no hotel. Ele falou, vamos pra uma missão comigo. Aí eu peguei, desliguei meu telefone. Só mandei mensagem pra Carol, não me procura, eu tô bem, preciso ir num lugar ali com o William. Ela ficou sem entender nada, eu desliguei meu telefone e fui embora. Tinha seminário pra apresentar na faculdade, o pessoal tudo doido, ligando pra ela. Cadê o Everton? Eu falei, não sei, ele me ligou, falou que tava bem, tava sem... Sumi. Isso era o quê? Umas 7h30 da noite. Fui embora pra missão com o William. Aí, na volta da missão, a gente tava com mais pessoas conosco, ele deixou todo mundo em casa e deixou pra mim, deixar eu por último, né? Daí ele veio catequizando, falando o que era o batismo, o que era o crisma e tal. E pra mim, né, o que era a devoção mariana.
ensinando o contrário do que o cara tinha me ensinado. Aí eu tinha deixado o carro na sede da comunidade dele, né? Ele é fundador de uma comunidade. Eu peguei, deixei meu carro lá, a gente foi na sede da comunidade pegar meu carro pra mim poder ir embora pra casa já bem mais tranquilo. Aí ele falou, faz o seguinte, isso era meia-noite mais ou menos. Vamos na capela rezar um pouquinho, agradecer Jesus pelo dia? Daí a gente foi. Ali parece que foi outro batismo do Espírito Santo. Aí na hora que a gente tava saindo da capela, o William falou assim pra mim, eu não sei, mas Jesus trazia alguma coisa... no meu coração, na minha mente, de você em um devido lugar, quando ainda criança, ele falou, de uma falsa doutrina, e Nossa Senhora te protegia. Ele falou isso pra mim, ele falou assim, isso te faz recordar alguma coisa? Aí veio a lembrança. Quando eu tinha 5 anos de idade, fazia pouco tempo que morava ali, no bairro que minha mãe morava, fazia uns 3 anos, começaram a entregar um convite de uma festa para as crianças. E a gente pegou esse convite e falou, vamos na festa de crianças, sem saber o que era. Chegando lá, era uma roça de candomblé e era Cosme e Damião. E a gente entrou para participar do ritual. Caramba! Dentro desse terreiro de candomblé lá, né? Era roça de candomblé o nome lá. Aí a gente pegou e entrou e começou um ritual de invocação de crianças. E... sentou a mãe de santo numa cadeira e entrou um monte de homens sem camiseta rodando em volta dela, colocaram uma chupeta na boca dela, daqui a pouco todo mundo colocou uma chupeta na boca, caiu todo mundo no chão e começou a chorar como se fosse criança. Caramba! Uma barulhada. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar desesperado e fiquei todo vermelho. Aí alguém colocou a mão na minha cabeça e rezou uma Ave Maria lá dentro da roça. Aí eu me acalmei na situação, e minha irmã era mais, ela falou, nossa, isso aqui é macumba. Minha irmã falou, né? Demorou um pouco pra perceber, mas tudo bem, valeu, né? Valeu a percepção, né? Nada parece que é. Eu lembro nitidamente, assim, o chão todo cheio de areia, tipo arquibancada de madeira, bicho preso, assim, pro sacrifício, aquela coisa toda. Aí minha irmã falou, tô com dor de barriga. Aí uma mulher falou pra ela, só pode sair quando acabar o ritual. Ela falou, tô com dor de barriga, tô quase fazendo nas calças aqui. Daí ela falou assim, então vai rápido e volta pra finalizar o ritual aqui. Aí ela foi, e daqui a pouco a gente escuta um grito, bate na porta, tira meu filho daí, minha mãe. Caramba! Na porta, tira meu filho daí agora. Aí a mulher, quem é o filho dessa senhora que, pelo amor de Deus, pegaram, tava ele tirou lá as crianças que estavam, meus primos, foi todo mundo embora. Só que assim, eu lembrava disso e dava risada. Não que tivesse alguma coisa a ver, pra ser revelado numa oração. Aí ele falou assim, vamos rezar por cura nessa área aí. Pronto, aí foi chapado de novo no Espírito Santo. Tome, eu rebento. Aí eu peguei, depois daquele dia eu saí dali e falei assim, sou apaixonado por Nossa Senhora, nasci, cresci sendo católico, vou morrer sendo católico em nome de Jesus. Pronto. Olha, aí dali pra frente a gente se fincou os pés na Igreja Católica e começou a buscar cada vez mais conhecer a fé. Só que eu tinha sede de conhecer a fé da Igreja Católica, né? E tudo que a gente buscava, assim, parecia pouco. Aí um dia, a gente participando do grupo de oração dos Jovens Sarados ali, um pessoal de uma comunidade foi lá pregar e falou de uma escola de evangelização, onde quem tivesse coragem fazia um processo seletivo, passando no processo seletivo, ganhava uma bolsa para estudar em Minas Gerais. Mas tinha que ficar um ano inteiro lá, em período integral, morando na comunidade e estudando a fé católica. Na hora que ela falou isso, eu falei, é isso que eu preciso. Eu falei, eu vou. Tava acabando a faculdade, queria trancar antes de ir, pra ir logo e tudo mais. Eu lembro na situação, aí a Carol chorando, falou assim, mas e nós? Eu falei, depois nós vê isso. Aí, mas eu vou, peguei, dei meu nome, daí ela chorando do meu lado, a menina perguntou, por que você tá chorando? Eu falei, porque a gente é namorada há mau tempão, ele nem perguntou pra mim, nem me consultou, nada. Sacanagem. Tem um trabalho e tudo mais. Sacanagem, bom senso, né, cara? Sacanagem, né? Pô, essa parte aí tem que... Apaixonado por Jesus, como é que... Vai embora, né? Aí peguei, ela pegou e falou assim, por que você não faz também? Ela falou, pode. Ela falou, pode. Ela deu o nome, aí ele tava com ela, falou assim, então eu vou também. Aí deu o nome também. Aí os 3 fizeram um processo seletivo durante 6 meses ali. Encontrava de maneira periódica ali para fazer os acompanhamentos. Os 3 passaram e ganharam a bolsa. Quando foi em 2015, colocamos tudo dentro das malas e se mudamos para Minas Gerais. Para ficar lá e vamos estudar fé e fazer missão. Caramba. E até num contexto assim de fé também a gente foi. Porque Foi. meu pai, ele teve um problema na coluna, no local onde ele trabalhava. Daí tinha ido para receber na caixa. Daí o processo dele travou. E a gente ficou segurando as pontas em casa. A gente sustentava as casas, né? Daí, nesse processo, deu isso na nossa cabeça de ir pra Minas. Daí falou, mas como é que a gente vai agora? Caramba. Daí falou assim, mas Deus tá chamando, ele que deu um jeito. A gente falou bem assim, se Deus chamou, ele que deu Eu jeito. lembro que tinha um carro, eu vendi o carro.
E vendi parcelado. E as parcelas eu falava pro cara, você vai entregando pra minha mãe. Daí eu tinha um dinheiro a juros e eu falava, o dinheiro você vai entregando pra minha mãe. Isso aí desse jeito. Foi o jeito que a gente arrumou. Tudo, largou o que tinha. Eu falei, meu, deixa aí que Deus toma conta do jeito que dá. E fomos. E era engraçado, eu falava, mãe, tá tudo bem aí? Daí eu falava, tá tranquilo, tá ótimo, tá melhor de quando você estava aqui no sentido financeiro, né? Eu falava, poxa, mãe. Mas ela falou, meu, mas assim, Deus cuidou, sabe? O que era a nossa preocupação para poder viver essa experiência, Deus tomou conta de tudo. Foi um ano lá? Um ano. A princípio foi um ano. Aí a gente ficou fascinado pela escola, assim. A gente tinha um cronograma de 7 horas da manhã até 10 horas da noite. Todos os dias, de domingo a domingo, puxado. Mas era uma coisa muito rica. Porque, assim, tinham mais ou menos 150 alunos na turma. E a gente estava aqui, um povo conversando sobre doutrina da igreja. Ali, vida de santo. Ali, sacramento. A gente era cercado 24 horas. Comunidade. Palavra viva. Ah, sim. Do Alisson. Do Alisson, é. Aí a gente, naquela situação, fascinado assim, daí a gente fazia 3 semanas internas ali na comunidade, né, de praxe era assim. E na última semana a gente viajava em missão, para pregar em escola, em rádio. Massa, hein, cara? Top demais. Fazia porta a porta na casa do povo, visitava. Então a gente foi aprendendo muito assim, trocando o pneu do carro com o carro andando, cara, fazendo na raça, aprendendo ali. A gente falou assim, se Deus fez aquilo conosco sem a gente conhecer ele, imagina agora a gente correndo atrás, buscando ele. Então a gente foi para cima. Que top. Experiência boa. Vamos lá. Vamos falar de como começou essa ideia do No Barco aí, depois dessa vida toda de evangelização. Eu imagino que só essa escola de evangelização dá um podcast, não dá? Dá. O que vocês vivenciaram. Muitas experiências. Né? Ele estava contando, cara, o quanto ele foi... A cumplicidade dele com você quando ele foi decidir para a escola de evangelização. Muito cúmplice, né? Não, deixa eu primeiro combinar com a minha namorada, né? 0. E ela chorando. O que foi? Sem diálogo. Ele nem falou comigo. Sem diálogo. Não, mas sacanagem, Foi. né, bicho? Claro. Mas era o fogo, né? Fogo não tinha como pensar não, cara. Não tinha... É compreensível, né? Vamos falar do No Barco. Primeiro, vamos abrir um vinho para comemorar aqui. Você vai dirigir mesmo? Sério? Não. É melhor não. Melhor não. Melhor não, né? Não dou conta não. Não dá conta dela dirigir? De beber... Meu Deus do céu! Ia arrumar uma briga aí, hein? Ia arrumar uma briga aí, hein? Por quê? Não riu? Não teve graça não, essa piada? Zulene braba, né, amigo? Não, deve ser mais ou menos do naipe aí da companheira aí Carol. do lado, né? Mas como que foi assim? Vocês sempre trabalhavam, já trabalhavam em comunicação, já é da rotina de vocês essa parte, assim, e como que vocês pensaram em começar, tipo assim, no barco, né? Aí, enfim, aí a gente concluiu o ano de Palavra Viva, a gente foi viver uma outra experiência missionária, ficamos mais um tempo morando em Minas, e ele entrou para a comunidade de vida. Na Palavra Viva. Fez um tempo de comunidade de vida, só que aí a gente voltou, depois dessas missões, eu comecei a coordenar uma missão dos Jovens Sarados, liderei um grupo de jovens ali e tudo mais, e comecei a sair muito para pregar. Então a gente andava muito as missões de Jovens Sarados, né? Em São Paulo, no Brasil, pregando nessas missões. Aí ele voltou da Palavra Viva depois de 4 anos. Aí quando voltou, aí a gente casou, tudo, aconteceu o casamento. Não, você casou com ela, né? Sim, ele voltou, a gente casou, não. Casou com ela. Já pensou? Ficou parecendo mesmo. Ficou feio. Quando ele voltou depois de 4 anos, ele casou. Me esperou durante 4 anos. Vai que eu espero. Aí ele voltou, já tinha casado nessa circunstância, porque muita coisa aconteceu, né? Até chegar o podcast. Aí os filhos começaram a chegar e a gente saiu da coordenação da missão para dedicar mais tempo para a família. Mas mesmo assim, voltado na missão. Isso o quê? Uns 2, 3 anos atrás, por aí, né? 2 anos atrás, né? Recente, né? Tudo isso. Recente. Aí... O seu retorno é recente também, então. Tem 2 anos, completou 2 anos ainda. Ah, entendeu. Aí ele voltou, e aí, vamos fazer o que agora? Aí, vamos pra internet? E era um negócio que a gente tinha, né? Quando a gente foi no retiro, a gente pensava muito em fazer alguma coisa junto. Até quando a gente ficou 1 ano lá, a gente ficava pensando, quando a gente voltar, o que a gente vai fazer junto lá? Tinha esse desejo, porque a nossa terra, o nosso lugar, queria fazer alguma coisa para aquele lugar, né? A gente começou a missão, né? Que foi um estrondo, assim, também na paróquia, né? Quando a gente começou. Foi muito bom. A gente tava num gás muito grande, queria fazer tudo. Foi aquela avalanche de coisa e a gente começou a evangelizar com muita intensidade ali. Aí depois ele foi pra comunidade, viver a vida dele, a vocação, o chamado lá e tal. E a gente ficou aqui coordenando a missão no paralelo. Sim.
Só que sempre se falando, tal, a gente ainda vai, se ele voltar, a gente vai fazer uma coisa junto. Aí na hora que ele voltou, a gente tinha saído da missão, vamos começar a trabalhar na internet. E a primeira ideia que veio assim, falou, vamos tentar um podcast e tal. Porque o podcast a gente já namorava a possibilidade de começar antes dele voltar com um outro amigo. Só que esse amigo também entrou no vocacional de uma comunidade, da Cola de Deus, e foi lá e ficou. Aí eu falei, sozinho eu não vou encarar não, mas se tiver alguém para fazer comigo, eu faço. Aí na hora que ele voltou, eu falei, bora fazer? Bora. Aí a gente falou, foi tipo assim... Vocês já consumiam conteúdo de muito, podcast? Muito podcast, eu consumia muito podcast. Mas desde a época que era só Spotify, por exemplo, não? Não, foi mais o videocast no caso, né? O videocast. É, quando começou essa... Flow, tudo. Essa parada de vídeo, assim. Consumia muito, assim. Horas, né? Vários. Aí a gente falou, então vamos pro podcast. Aí, vamos atrás de um lugar, primeiro, pra ver, que a gente não sabia nada. Até hoje a gente sabe nada, né? Pesquisava assim. muita coisa, tentava entender alguma coisa ali, sabe? Ia fazendo do jeito que dava. Aí a gente pegou, foi lá, achou uma sala comercial no coworking em Guarulhos. E falou, vamos alugar aqui. Aí fomos lá, conversamos com o pessoal, era muito caro. Aí não tinha nome, não tinha nada. A gente só foi procurar o lugar para resolver se tinha condição de fazer aquilo, né? Aí a gente explicou que era um projeto da igreja e tal, aquela coisa toda para ver se o povo tinha compaixão. Tocar o coração, né? Mas até que foram caridosos. Né? Diminuindo um pouco lá e a gente foi atrás de um patrocinador sem ter podcast. Porque não tem condição de pagar isso. E achamos um patrocinador que acreditou na gente. Falou assim, Araújo Celular, inclusive. Um abraço aí, Araújo Celular. Falou assim, o horário de gravação de vocês uma vez por semana eu pago, ele falou. Beleza, então a gente grava um episódio por semana. Foi? Foi isso, é o que dava pra pagar, né? Você falou, eu pago um. Eu falei, a gente quer um mesmo. Um mesmo, pronto. Aí a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos convidar uma pessoa já, assim, mais ou menos conhecida no meio católico, né? Pra gente começar. Aí começamos a ligar pras pessoas e ligamos pro Anderson Reis, que é alguém que teve muita relevância, assim, né, pra nós, né? No nosso começo de caminhada. Aí perguntando pra ele, falou assim, você iria no nosso podcast? Ele falou assim, quarta-feira, isso é tipo uma sexta-feira. Falou, quarta-feira, pode marcar que eu vou. Só que ele não sabia que era o primeiro, não sabia que não existia logo, não existia nada. Não sabia. Daí a gente falou, vou deixar na miúda, porque se ele saber que tá começando, ele não vai vir, não. E ficamos, né? Aí... Esse cara é louco. Aí a gente pegou e falou, mano, agora tem que acelerar. Aí a gente começou a correr, fechou lá o horário do podcast, conseguimos quarta-feira, aquela coisa toda. Aí a gente falou assim, que nome? Aí Deus tinha dado uma passagem bíblica, né? Que é Marcos 4:35, a tempestade acalmada. E a moção era o quê? Que a gente tinha que ajudar as pessoas a passar para outra margem, né? Evoluir na caminhada espiritual. E a gente pensou do outro lado. Só que do outro lado não soava bem. A gente colocou isso em inglês, ficou mais difícil ainda de encontrar. A gente falou, ninguém vai achar isso aqui. Como que ficou do outro ficou lado? Other Side. Other Side. Assim, o nome é legal, mas quem vai achar um podcast Other católico? Side Podcast. Ninguém vai achar que é católico, isso aí não tem como, né? Daí a gente pegou pensando, dentro do banheiro tomando banho e gritei. E o YouTube ia botar tudo em inglês, sabia? Não é, velho. O Santo Flow, o YouTube, Olha ele não me mostra o painel em português. Olha só, mano. Ele não me mostra. Por causa do... Caraca, Santo Flow. Ele, tudo quando abre, aí eu mando traduzir e ele traduz aquele português traduzido do... Tô ligado. E tal, mas o painel até hoje aparece... Olha só, mano. Tudo em inglês. Other Side, Que então bom, já não foi, era. né? Que bom que não soou bem. E a gente pensou vários nomes, assim, aí procurava já tinha alguma coisa e não achava nada. Aí a gente falou assim, se não tiver, a gente vai sem nome. Beleza, podcast católico. Aí beleza, eu tava tomando banho e gritei pra Carol, que tal no barco? Daí ela falou, bom, aí mandou mensagem pra ele, no barco, pode ser, não tem outro? E foi. Só tem melhor do que no caminhão. O barco é mais seguro do que o caminhão. Tipo assim, ó, a gente tá com um episódio marcado. O primeiro. É isso mesmo, tá certo. Com o barco eu não tenho problema nenhum, né? Nunca tive problema com o barco. Mano, aí eu peguei e fui... Porque ele já teve problema de vender um carro. Depois um caminhão caiu por cima dele. O medo de um avião por causa de aeroporto. Então o único medo era de barco seguro até agora que vamos pras águas. A moto atropelou. Mas nunca tinha parado pra pensar nisso. Meu lugar é o barco mesmo. O seu único transporte. Tava escrito, velho. Tava escrito. Até agora, viu? É o barco. Graças a Deus, o barco, né? Até agora foi ótimo. Evite aviões. Bicicleta fatal. agora não teve problema com bicicleta, não. Né? Só queda de criança, né? Só queda de criança. Mas tudo bem, brincadeira. Aí foi. Aí eu mesmo fui pro computador, falei, vou tentar fazer um logo aqui, pra ter alguma coisa. E, pum, ficou no barco, a gente foi.
E essa logo nasceu naquele dia? Não. Ah, tá. Tá, era outra, que a gente fizeram na pressa mesmo. Pra ver se. Pra não deixar sem nada lá. Daí a gente foi e assim começou no barco. Né? E aí, nós estamos no episódio 71, vai ser esse. Que legal. Cara. Até hoje, desde que começou, não ficou um dia, uma segunda-feira, melhor dizendo, sem o episódio. Que legal, cara. E estamos Tá aí, rodando, muito navegando no barco. 70 já é bastante, né, cara? Já tipo assim, já deu pra perceber se era só entusiasmo, né, Sim. devaneio, ou a gente queria de fato fazer disso um apostolado, abençoar a nossa vida e a vida das pessoas. Foi isso? Agora não é fácil, né, cara? Não, mano. De jeito nenhum. O mundo que nós vivemos, a realidade que nós vivemos numa como é que eu posso dizer? No meio católico, né? Empreender com essas coisas é um grande desafio, né, cara? De fato. Grande desafio. E a princípio, assim, a nossa cabeça, a gente não tinha... Primeiro que tem que fazer outra coisa concomitante. Paralelo. Doideira. E assim, você sabe melhor que a gente, o horário do convidado pra gente gravar não tá no nosso controle. Não tá. Né? E não pode perder a chance. Não pode perder a oportunidade. E é um dos motivos também que a gente falou assim, não vamos fazer ao vivo, porque não tem como. Um dia Eles fazem, pessoal, eles põem uma cabana lá no aeroporto de Guarulhos. Quando vê um artista católico, alguma coisa, tipo isso, velho. eles já tipo puxam isso. pra dentro de casa. Você mesmo. É tipo isso. Não, e eu não... Vamos depois pra tomar café. Inclusive, o nosso episódio de maior alcance hoje foi o Guto que intermediou por Padre conta, Gabriel. por conta até, inclusive, da logística da coisa ali. Eu disse, olha, o padre Café. vai passar uma conexão muito longa. Foi. E aí, cara, vai, leva ele, dá um café pra ele, grava um episódio e põe ele pra Vamos dizer descansar. que isso Não aqui, foi isso aqui é assim? um pai, menino. Padre Gabriel, o Padre Gabriel Foi assim. foi muito legal. Muito, né? muito bom. Foi da hora. Foi uma Pra experiência gente, muito essa boa. foi uma experiência fora de série. Vamos mandar a gente tomar café lá mais. Pode Vamos mandar, Vamos pode mandar mandar. mais convidados. Das meninas que foram com o padre. Teve umas meninas que A foram galera, lá, a né? galera. A velho. caravana. Foi legal, Foi o muito padre da bom. caravana dele, foi uma galera Eu lá. disse, olha, tem um problema. O padre vai, mas vai uma galera com Não, ele, né? foi engraçado que a galera dobrou depois que ele ligou pra mim 5 horas da manhã. Ele é assim. Tem um povo aqui pra ir. Eu Quem falei, que é? Lousane, Leonor? Era, Não, tinha muita gente, cara. Leonor... Foi. Lousane não tava não também, né? Tava Lousane, né? Oh, que maravilha. A tia dele. A mãe. Ah, a mãe, tá aqui, filha, a chave do carro. Tinha uma galera Tá lá. aqui em cima. Foi. Aí, no começo a gente, assim, é claro, a gente não tinha a visão de que poderia virar um empreendimento, uma coisa. A gente queria evangelizar de fato, né? Respondendo o chamado. Deus fez isso com a minha vida, eu não posso guardar pra mim, eu preciso levar outras pessoas a ter experiência com ele. Virou um senso de responsabilidade nosso, sabe? Eu preciso. É Né? muito legal que os convidados vão lá, gostam e sempre dão uma dica. É. E nosso maior dica aqui foi quando você foi lá, então pra nós foi um episódio muito especial por conta de todas as dicas que você deu lá, o Valci, né? Ficou muito agradecido. Todo mundo ficou muito feliz porque você estava inserido em alguma coisa que a gente estava começando. Já. É uma coisa muito importante nessa pequena trajetória do No Barco, foi que, acho que episódio 15, 16 ali mais ou menos, um pessoal nos procurou e nos doou um espaço, assim, sabe? Então, isso foi um alívio muito grande e nos deu força para continuar, porque era difícil, a gente tinha um investimento semanal muito alto ali para nossa realidade, obviamente, né? E aí eles chegaram e montaram um estúdio praticamente para nós, né? O pessoal da Jacob Solar, que a gente quer agradecer. Assim, o No Barco hoje acontece de fato por conta da generosidade do coração deles, entendeu? Um casal, Rosângela e Valci, que abraçaram a gente de... É o careca? Sim. Desculpa, eu só perguntei. É porque eu lembrei dele agora. Pois é, Me lembro. veio na memória. Desculpa, Valci, só pra mandar. Isso aqui é uma forma da gente homenagear você Claro. também. Eu sou careca, não é qualquer careca. É, eu não acho- é qualquer careca, é uma careca solar. Não é uma Confundível. Não, aí eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer, né? O Cadu, que é o menino que cuida, nos ajuda na parte técnica, hoje ele faz a edição dos vídeos. E eu falo aqui pra você, o pessoal que nos ajuda de boa vontade, ninguém cobra Legal, nada. legal. Né? Tem o nosso compadre, o João, que foi lá também para dar suporte. Então Deus foi mandando pessoas para gerar responsabilidade em nós. Ó, eu vou dar a condição para acontecer, então façam. Então hoje, quando a gente olha pro No Barco, a gente olha com esse senso de responsabilidade. Tem muita gente que acredita, entendeu? E a gente não pode parar, né? Tem que botar o barco para navegar, aconteça o que acontecer. E a gente tá aí para isso, né? Para honrar primeiramente o nome de Jesus e todas as pessoas que até hoje acreditam muito assim no nosso trabalho, né? Eu tô feliz pra caramba de participar desse episódio número 1, ou melhor, número primeiro ano, né?
Eu não fiz episódio de 1 ano, né, amor? Foi tão atropelado, não foi? Você lembra Esse episódio, depois, né? ele é mais de 1 ano já, Mais de né? 1 ano já. Passou, né? A gente não fez nada especial por 1 ano. Esse aí, ele fica emblemático como sendo, né? E também para começar o ano já, a nova temporada de No Barco. Ah, que maravilha. E aí, agora vocês estão aí comemorando 1 ano. O que, é que vocês pensam aí pro próximo 2024 que está chegando aí? Já está dentro, esse episódio já está dentro de 2024, né? Tá, vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro do ano, né? E o que é que tem aí pensado? Vai ser não, é o primeiro do ano. É o primeiro, né? Quais as situações aí que vocês pensam em novidades? O que é que tem dentro desse barco aí? Sim, a gente tem o intuito de expandir, porque quando a gente começou no barco, a ideia não era que fosse um podcast, mas era um canal de evangelização. Legal. Né? Não tinha ideia de ser um podcast. E o podcast a gente usou porque é uma ferramenta que estava em alta, enfim. Aí tinha o Santo Flow, a gente conhecia poucos podcasts católicos, né? Sim. Aí tem o pessoal lá do Santa Carona, a gente não conhecia muita coisa, a gente falou assim, vamos então ajudar os irmãos, vamos junto também, então, para ter mais podcast católico na prateleira, né? Sim. Quem procurar vai achar. Aí a gente então focou a maior parte dos esforços no podcast também, porque a gente trabalhava, né? Eu, pelo menos CLT, e ele também na ocasião, então a gente tinha muita coisa, então é o que dava para fazer o podcast. Só que agora eu saí desse trabalho onde eu fiquei durante 7 anos numa empresa, para me dedicar mais a um trabalho meu paralelo e ao No Barco. Então, a gente vai destinar mais energia para fazer mais coisas acontecer no canal e fazer o canal tomar a forma que é o intuito inicial ali, né? Então, a gente quer ter vídeos interativos, agora para o ano 2024, abordando pessoas na rua, ter uma evangelização de guerrilha indo para cima assim, nesse sentido. A gente também está para lançar... abordando pessoas na rua, guerrilha, não estou entendendo. Vocês vão de vermelho? Não, brincadeira. É importante, né? Destacar. Não, vamos lá, deixa eu contextualizar aqui. Vai ter que contar? Não, precisa não. não, vou contextualizar. Não é no Santos Flow, não, né? Ah, é no Barco. Então No tá Barco. bom, Deixa- é no Barco. deixa eu- Ninguém vê isso aqui não, pô. Não é que é isso, né? Porque isso tá bom pra você. Não, vou explicar o que é. Troca logo, por favor. Coloca uma estrela vermelha aí. Brincadeira. É porque assim, existe um termo na publicidade chamado marketing de guerrilha, que é um marketing agressivo onde você vai ao contato do público, Sim, né? sim, Então sim. a gente acaba utilizando o termo. Mas a gente vai fazer abordagem na rua com o pessoal e tal, vai ter quadros específicos, né? Essa é a ideia. E primeira mão que também ninguém sabe, vou falar agora aqui nesse episódio, a gente está lançando um curso do No Barco, né? Legal, O muito mínimo que um católico precisa saber. Legal. Qual o mínimo que um católico deveria ter na consciência? São as verdades elementares da fé católica. Então a gente vai lançar também agora em 2024. Beleza pura, hein, Tá cara? bem legal, hein? Já tá Show de em bola. processo, né? Alto Tá. Já nível. foram alto gravadas nível. algumas aulas, vai estar Que muito bom. legal, cara. Isso aí é ótimo, né? Eu quero mesmo, assim, louvar a Deus pela vida do No Barco, né? Eu fui o episódio qual lá, quando eu fui lá? Não lembra, né? Mais ou menos, né? Já foi 30 depois... e alguma coisa, 30 eu e acho. alguma 40 coisa, né? por aí, né? Por aí, né? Já foi no 50%. Não, mais de 50%, né? Já tava quase na... Já... Na metade ali, mais ou menos. Na Da metade pra né? frente. E fui muito bem acolhido. Foi o podcast que eu fui que tinha mais comida. E eu não tava podendo comer. Eu tava com uma dor de barriga naquele dia, cara. É mesmo, velho. Ah, era tu? Eu comi. Você comeu também. É ali, né? Uma só carne mesmo, velho. Não dá dor de barriga, ninguém sabe quem tá. Às vezes ela tá deitada, ela diz, eu tô com dor de barriga, vai lá por mim, eu vou e faço tipo por isso, ela né? mesmo. Aí Faço por Não, ela. Aqui é comunhão profunda. Às vezes eu quero tão deitado assistindo e falando, vai lá e escova meus dentes. Vai lá escovar meu dente, é assim mesmo, eu vou, na hora ela se sente aliviada. É ótimo, né? Mas não tava não, amor, com dor de barriga? Vida de casado é uma maravilha. Nossa, mas tinha coxinha, mas tinha bolo de cenoura, que tinha Não é pra todo mundo. patrocínio do bolo. Olha o Bel que você tá arrumando pra nós. Né? Mas por que eu fui lá e não Outro tinha isso convidado tudo vai falar assim, poxa, mas não tinha isso quando eu fui. Mas os outros não tinham. Mas é sacanagem. A gente faz o melhor. Faz o melhor. Faz melhor, né? faz sim. Você Mas pro faz Guto o a gente melhor. caprichou, né, velho? É um gordinho, que come muito e tal, não sei o quê. Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom ter conhecido vocês, foi muito bom estar lá também. E eu quero convidar você que acompanha o No Barco a disseminar. Vamos dar um presente para o No Barco, de 1 ano? O presente é o seguinte, você vai pegar esse episódio aqui, que fala toda a história dos meninos, ou o link do canal, e você vai selecionar hoje, tá certo? 10 pessoas para você mandar esse link. 10 pessoas que você acredita que talvez não conheça ainda o podcast No Barco. Então você faz isso, vai ser um grande presente, não é isso? Claro. Um grande presentão, né? Sim. Imagina, cada pessoa escolher 10.
eu garanto que em 3 minutos, 5 minutos, você pega o link, manda para 10 pessoas para que conheçam No Barco e vai conhecer também esse episódio, toda a história, todas as conversas que foram feitas no Barco, e vai ser o seu presente de 1 ano de existência do podcast No Barco. Eu tenho certeza que isso vai dar aí um fruto maravilhoso, se você fizer, claro. Né? Então, aproveita e faz acontecer aí. Então, Amém. cara, eu acho que é isso, né, velho? Amém. Estamos há quase 2 horas conversando aqui, eu acho, talvez, não é? Tá quase perto disso, né, filha? É, eu tô vendo, não, ela mostrou, eu tô vendo, 0. 0, eu tô olhando aqui, faz tempo. 0, o cronômetro tá 0. Isso é bom, hein? 0, velho. Pelo amor, não, é bom quando funciona, né? Eu ia falar assim... É bom quando liga, né? Não, É bom quando eu ia liga, falar assim, né? isso é bom pra trazer lá pro No Barco, pra trazer aqui pro No Barco. Não, cara, não sei o que é que eu faço mais. Eu digo, olha, amor, sem que começar, 10 minutos, traz um café e eu fico aqui, ó. Minha boca sentindo gosto de café, cara. Engolindo na língua. E eu aqui conversando, E ela focada lá tomando cafezinho. Focada no celular, né? Porque ela fica no celular e no computador, né? E eu olho pra ela no celular e digo, meu Deus do céu, não Zulene vai tem trazer direito. o café, ela não vai trazer o café. Tem direito. E aí eu digo, amor, começar, liga o cronômetro, porque aí eu consigo ir vendo, hora dos patrocinadores e tal, não sei o quê, mais ou menos quanto tempo para esquentar a conversa, ou esfriar um pouco, dar uma... Tudo, porque eu vou sentindo Sim, o clima, claro. né? E aqui, ó, 0. Meu Deus do céu, não ligou o cronômetro, 0. Mas já tá. Ah, tá. Agora, não, mas depois de tudo isso. Vamos começar de novo aí. É, começar de novo, né? Mas, cara, Da nossa parte, a gente queria agradecer. não, Né, porque não encontramos estamos em casa. resistência em nos acolher aqui, a família toda, né? Fomos muito bem recebidos. Agora, eu já achei 2 babás ali pros meninos também, que chegaram aqui acanhados, mas estão lá desenrolando agora. Tá tudo certo agora aí? Ah, que maravilha. Não vão querer ir embora, eu acho. Ixi, agora vai dar briga. Vai dar Obrigado, briga, vai. de coração, viu? Que é isso, cara. Obrigado, verdade. Você sabe que o Santo Flow está sempre à disposição. Amém. Nós somos irmãos, estamos juntos. E, inclusive, eles foram as primeiras pessoas que nos viram em São Paulo como moradores de São Paulo. Foi mesmo. De madrugada, né? De madrugada. Nós chegamos, né, amor? Acho que foi de voo, de alguma coisa assim, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro. O carro estava embarrotado de mercadoria. Era travesseiro, era lençol. Na verdade, a gente só viu o Guto, porque... Não dava para ver nada. Não, as meninas não viram Eu acho que nada. eles disseram assim, eles são doidos mesmo. Não são só doidos, mas são de carteira. Missão, né? É. O amor pela missão. Amor pela missão. Vamos com tudo. E a gente chegou assim, cara, pegar e já era madrugada e passamos lá para poder ir para São Miguel, né? Foi. Nós passamos o dia, não foi, amor? Correndo atrás de roupa de frio, porque estava frio, Sim. né? E a gente não tinha um casaco, né? Assim, as meninas, as crianças não tinham casaco, porque Nordeste, para que casaco, né? Não tem. E eu agradeço muito Inspirador, também o carinho. inspirador, ver Quer dizer, o ímpeto. eu quero muito agradecer o carinho e agradecer também a força que vocês dão à missão e a coragem que vocês têm lutado aí. Eu penso que o barco está só começando a navegar, ainda tem muita coisa aí. Se depender do Santo Flow, vamos estar junto. Mas- E já anunciar que tem no barco na Expo Católica. Pois é. Tá certo? Já Guto falou. anunciar, porque nós vamos ter lá o nosso stand e nós vamos fazer lá. Depois eu vou mandar convite para todos os podcasts católicos. Nós vamos fazer uma exposição de podcasts católicos Da dentro hora. da exposição. Vai ser no Santo Flow da Expo Católica, lá no nosso stand. Nós vamos abrir para que cada podcast católico que quiser vir de qualquer lugar do Brasil possa ter o seu podcast gravado dentro da Expo Católica. Então, cada um vai ter um horário lá. Nós vamos fazer uma exposição de podcasts. Que demais. Vai ser top, hein, lá, né? Acho que é bom destacar também isso, né? Porque foi uma coisa que a gente notou daquele episódio que você foi gravar com a gente, essa abertura e impulsionar os movimentos, quem está começando. Você já tinha uma relevância muito grande, então para nós aquilo ali foi marcante e foi muito especial para nós, de verdade mesmo. ali. Marcante no sentido de testemunho cristão de vida, né? Porque a gente olha as nossas tendências humanas de ver todo mundo como concorrente, inclusive dentro da igreja, né? Então, E quando a gente viu assim, poxa, tem uma relevância o podcast, ele vem com toda a abertura dessa, dando um monte de dica pra gente, com a disposição, assim, que pra nós marcou bastante, sabe? Então, agradece de coração mesmo. Testemunho que a gente fala assim, é sobre Jesus mesmo, não é sobre nós, entendeu? A gente tá difundindo uma mesma mensagem, então isso nos impactou muito, assim, e elevou o nosso respeito por vocês, de fato. Né? Nós somos um, cara. Maravilha, Só um. maravilha. Tanto é que esse estúdio aqui é de vocês também. O dia que quiserem vir aqui, quiserem gravar aqui perto, tiver um evento aqui perto. Guto, estou com um convidado que está hospedado aí. Eu posso usar o estúdio?
Só é avisar, a gente vem, e vocês usam aqui, põem a logomarca de vocês e o Santo Flow se transforma no barco. Na horinha. Vamos que vamos. Na horinha. Mas obrigado. Eu quero agradecer a você, eu estou esquecendo que eu estou como host agora. Quero agradecer a você que acompanhou aqui o episódio comemorativo de 1 ano do No Barco Podcast. Agradecer ao Everton, ao Elton, pelo convite, pela Carol e pedir desculpa também o tanto que eu já aperriei o WhatsApp de vocês, me perdoe. Passe o meu WhatsApp novo para a Carol, para ela não pensar que eu não estou... Ignorando, que eu estou ignorando, imagina que coisa, Deus me livre e guarde disso. E quero muito agradecer pelo convite de estar aqui nesse dia tão marcante e estamos juntos. Posso encerrar? Como é que vocês encerram o podcast? Eu queria só mandar um beijo pra Natália, minha namorada. Que inclusive eu encontrei ela, foi na minha experiência na comunidade. Foi, cara? Foi, então, só pra... Tava comendo peixe do gato. Ela tava viajando. Perguntar se você era casado, mas eu fiquei meio assim e tal, mas não agora sou. você Ainda não sou, fechou com a Natália. Já tá há quanto tempo de namoro lá? Tá com 1 ano. Ah, que Tá com maravilha. um ano, Começou mas- no barco ela já. Eu já tava no barco. Praticamente já estava no barco. Na verdade, eu conheci ela na comunidade, né? A gente não se falava, eu nunca tinha trocado uma palavra lá. E quando a gente começou com o projeto no barco, ela foi comentar que tava gostando, não sei o quê, e foi aí que a gente iniciou legal. as Agradeço conversas. no barco, então, tá vendo? Hã? Agradeço no barco, então. Claro, com certeza, sou grato no barco, sou feliz por ele. Termina aqui mais um episódio, não só mais um episódio. Não, você mas- perguntou se tinha um... Como é que vocês terminam? né? Como é? Vou falar baixo. É. Permaneça no barco, fora do barco, nossa salvação. Ah, é? Caramba, vocês são audaciosos. Hein? Isso aí. Vamos lá, vou terminar. Eu quero dizer a você que termina aqui o episódio comemorativo 1 ano do Santo... Eu sabia que isso ia acontecer. Calma. No final, mas segurou bem, ó. Fica por aqui mais um episódio do No Barco Podcast. 1 ano, episódio comemorativo. Hoje a gente inverteu os papéis, eu entrevistando os meninos, foi muito bom. Compartilhe esse episódio. E eu quero dizer para você uma coisa: fique no Permaneça barco. no barco. Permaneça no barco, porque fora dele Não há salvação. Deus abençoe. Até o próximo No Barco aqui, Valeu. se Deus quiser. Tchau, tchau. Viva Jesus.